Boa tarde, meus amores. Sejam muito, mas muito bem-vindos. Hoje o nosso Sem Censura tá assim com... Estão sentindo? Um cheirinho assim de cozinha de vó, de comida feita com carinho, de afeto, servido à mesa. Vocês estão sentindo daí? Pena que televisão não tem ainda, né, negócio de olfato, né? Porque tá um cheirinho aqui. E a gente recebe esse moço que todos os dias bota amor numa lancheira. Ele ficou conhecido por mostrar nas redes sociais as marmitas que ele prepara para o marido e que deixam todo mundo com água na boca e de coração derretido. Luiz Felipe Alves, o moço da lancheira. Ei, Luiz! O moço da lancheira, ele vai contar a história dele de amor pela cozinha também, tá? Tem ainda uma artista que também é chefe de cozinha. Ou será o contrário? Fiquei na dúvida quando eu estudei esse texto aqui. Porque ela é atriz, ela é palhaça, é produtora cultural. Ela bota arte, criatividade e uma pitada de humor nas receitas que ela prepara na cozinha da casa dela. Ou do barraco, como ela prefere chamar. Thalita Xavier, querida, linda! A Thalita, gente, ela prova que é possível ter uma alimentação saudável e até vegana, mesmo com pouca grana. Até rimou, você viu, Thalita? Vegana com grana. E tem essa pedra preciosa da nossa gastronomia. Ele viu nas panelas, gente, a chance de mudar a sua realidade. Agarrou as oportunidades, teve o talento lapidado e se tornou chefe renomado e premiado. Ele é simplesmente João Diamante. Ê, Joãozinho! Que comanda hoje o próprio projeto social, os Diamantes na Cozinha, que para que outros jovens também possam usar a cozinha como ferramenta de mobilidade social. E fechando a bancada saborosa, gostosa, tá aqui o meu queridíssimo J. Marques como debatedor, meu querido. Bom, gente, nossa primeira convidada tem a receita do sucesso. Ela com um tempero assim bem brasileiro, ela mistura humor, ela mistura arte, ela mistura favela, ela mistura veganismo popular e uma pergunta deliciosa. Quem foi que disse que comida saudável e cheia de sabor precisa ser cara ou complicada? Ela é atriz, palhaça, cozinheira, influenciadora e chefe do primeiro buffet 100% vegetal do Rio. Ela transformou, gente, o barraco dela num lugar de comida boa, saudável, riso, identidade e resistência. Thalita Xavier, ou melhor, Thalita Flor, querida. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Ai, adorei estudar a sua história. Como é que começou a sua relação com a cozinha, Thalita? Ela começou pela necessidade, né, na verdade. Eu tinha passado para atuação cênica na Unirio e eu precisava sobreviver, né? Porque apesar da faculdade ser pública, eu precisava, de alguma forma, conseguir chegar até a faculdade e me manter, né? Claro. Para estar saudável, né? Para aturar ali as aulas pesadas. E eu comecei a vender marmita. Olha aí. O destino nos colocando lado a lado. Sempre achei que a gente tinha uma conexão. Esse momento. E aí eu vendia marmita, na época já era marmita vegetariana. E eu simplesmente fazia muito sucesso, assim, já na época, né? O pessoal gostava muito do meu tempero. Faculdade? Na faculdade também, pela Ao redor de região, casa. ao redor, toda a zona sul ali do Rio de Janeiro. Centro também, entregava no prédio da Central do Brasil. Aí tinha um monte de senhora que comprava comigo. Aí eu vendia fiado para elas. Elas, semana que vem eu acerto com você. Enfim, então eu ficava nesse fluxo, né, vendendo marmita para poder ter o meu dinheirinho para o transporte, a alimentação da faculdade. Na época, por exemplo, que eu entrei para a faculdade não tinha bandejão, né? Então Sim. nem isso era acessível, até comer era complicado. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que eu queria ir para o ramo de eventos, né? Que os meus pais trabalham com eventos, meu pai é DJ e também é bombeiro. E isso é sempre uma informação bem aleatória. E a minha mãe, ela é decoradora de eventos e também sempre foi garçonete. Então tudo a ver, né? Tudo a ver ali. E aí eu decidi abrir o buffet. E eu sempre tive o incentivo deles, né? Principalmente da minha mãe, que hoje é minha sócia no buffet, né? Que então, barato, genial. Que a minha mãe trabalhou como maître durante muitos anos e aí ela sempre fazia esse serviço de graça pra mim, né? E no final do evento, quando eu ia pagar, ela falava, não, filha, pode ficar pra você. Ai, fofa. E aí eu falei, não, a minha mãe não pode trabalhar pra mim de graça todo dia, né? Então eu falei, então vem ser minha sócia, que é o que faz mais sentido.
E aí, com isso, foi daí que começou essa minha relação com cozinha, assim. Depois que eu me tornei vegetariana, eu passei a cozinhar muito mais. E aí, quando eu vendia as marmitas por isso, já era vegetariana, porque eu era vegetariana, e depois buffet, e aí tudo aconteceu meio que ao mesmo tempo ali. Mas você falou dessa relação com a família, você falou mais em relação aos eventos assim. Mas tinha alguém em casa que cozinhasse, assim, sua mãe, sua avó, alguém que você olhasse pequenininho, que já fosse aprendendo a cortar as coisas, a misturar? Eu fui criada com a minha tia-avó, né? Aham. A irmã da minha avó por parte de pai. E ela quem cozinhava na casa, mas ela detestava cozinhar. Todas as mulheres da minha família, na verdade, cozinhavam mesmo por obrigação, assim, detestavam. A minha mãe até hoje detesta. E então eu não tinha, assim, não era um espelho, né, de tipo, Entendi. como ela ama cozinhar e essa paixão veio daí. Não, era mais a observação mesmo. Então não tinha, assim, por exemplo, eu não tenho um prato favorito, assim, Sim. aquela memória eu não tenho. Aquela memória afetiva daquele Não cheirinho. tenho. Agora, o que eu tenho muito forte é a memória da minha avó materna, da minha avó por parte de mãe, né? Porque ela, por viver na roça, ela tem horta, né? Então tinha toda essa relação com comida saudável, né? Com esse contato com a terra, com a comida, né? Orgânico, né? Que ela não colocava pesticida na comida. Não, e colher do quintal, botar na panela outra né? coisa, É uma exatamente. E nessa trajetória, você fez algum curso de gastronomia, Não, nutrição? eu Foi sou tudo completamente autodidata, assim. Impressionante. Assim, estudo, né? Sim, mas claro. nunca Sim, passei mas por um processo de formação profissional. feeling. Inclusive, isso foi uma grande questão para mim quando eu tinha uns 18, 20 anos, porque as pessoas me questionavam muito, por que você está fazendo teatro? Por que você não faz gastronomia? E aí eu demorei um pouco para entender que eu sou essa artista plural mesmo, né? Claro. Eu trabalho, tanto que eu já fui conselheira de cultura também, e aí ali eu entendi que eu era uma pessoa do setor cultural, né? Eu trabalho na gastronomia, trabalho com teatro e trabalho com circo. Então, eu sou essa artista plural e posso fazer um pouquinho de tudo. Pois é, porque... desculpa, vai lá, vai, meu amor. Ia voltar um pouquinho para entender o porquê vegetariana, assim, porque essa é. a grande pergunta, né? Eu acho que foi muito um surto adolescente. Preciso de algo pra me apegar. Eu queria ser rebelde, mentira. Eu acho que foi muito... Eu brinco com essa coisa de surto adolescente porque eu acho que foi exatamente nesse momento que o meu cérebro ainda estava terminando de ser formado, né? Que eu vim com algumas questões, fui atrás de algumas respostas e acho que elas me preencheram de alguma forma. Eu sempre gosto de dizer que eu sou vegetariana, não é porque eu tenho amor aos animais, mas é porque eu respeito. E eu consegui enxergar isso de uma maneira muito simples, não foi vendo nada apelativo, não foi vendo uma coisa de sofrimento. Eu vi um documentário que se chama A Engrenagem. Um documentário curtinho, tem uns 13 minutos. E ali eu me questionei e falei, bom, eu acho que eu posso fazer alguma coisinha em relação a esse sistema. E aí eu decidi ser vegetariana no dia seguinte. Interessante. E eu sei que o que eu faço não muda o mundo, né? Eu acredito muito que eu sou uma sementinha. Para daqui a muitos anos, talvez a gente repense como a gente vive, né? O que a gente faz pelo planeta. Então, eu sei que hoje, né, eu não estou salvando, né, animais e tal, mas eu sei que eu estou deixando uma sementinha para o futuro. Você vai me permitir discordar de você. Eu acho que está salvando, sim, fazendo a sua parte. Se cada um fizer a sua parte em qualquer setor que seja, está salvando o mundo, sim. Não entra nessa que não está, não, porque Redução está de danos, né? Eu- Redução de Faz danos. uma diferença. Claro. E eu acho que o impacto é grande, né? Então, se uma pessoa, como a Cissa falou, como o Jota, como o Luiz Felipe falou, acho que ajuda muito. Queria, nesse mesmo contexto, que eu acho que isso dentro da gastronomia é uma coisa que é muito questionada e as pessoas às vezes não entendem, que está ligado à técnica, a conhecimento, à diversidade, a qualidade da gastronomia vegana ou vegetariana. As pessoas ficam questionando isso sempre. Normalmente fala, pô, eu não gosto de comida vegana, eu não gosto de comida vegetariana, é sem graça, é sem sal, não tem sabor. Na minha percepção, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu queria escutar sobre isso. Se você é muito questionada... Sou, porque bastante. Tu tem um buffet, né? Você trabalha eu tenho com um isso. buffet e isso é muito interessante, porque eu já trabalhei também com buffet de culinária tradicional. E era muito interessante porque na culinária tradicional a gente fazia um bom serviço, mas a gente não recebia elogios, porque era uma coisa meio óbvia a comida ser boa. E
trabalhando com buffet vegetariano, eu sempre recebo elogios. Então, sempre tem um convidado, geralmente extremamente bêbado, né? Chega, invade a cozinha e fala, olha, eu não tava fazendo nada, entendeu? Eu achei que ia ser horrível. E, meu Deus, Thalita, não sei o quê. Então, assim, sempre tem esse feedback de tipo, atriz, olha... tá vendo? Viu o lado da atriz dela? gente. Brotou o lado da atriz total, Ela performa, né? Você tem que Entrega fazer um tudo. negócio completo. Claro. Então, assim, sempre tem aquelas opiniões das pessoas que falam assim, cara, você realmente mudou a minha opinião. E isso é uma coisa muito interessante que eu sempre, quando tenho oportunidade, eu gosto de conversar sobre isso, que é o quê? Na culinária tradicional, como tem muita oferta, quando você não gosta de uma coisa, geralmente você come em outro lugar e você passa a gostar. Sim. Então, não tem, assim, você não cria automaticamente um trauma. Você só cria o trauma se você come 10 vezes aquela coisa e você percebe, ok, eu detesto isso. Mas se você come um frango mal feito em algum lugar, você não vai falar, meu Deus, frango é horrível. Não, você vai entender que aquele lugar não te agradou. Então, a culinária vegetariana é bem isso, né? Porque, infelizmente, a gente tem uma demanda menor. Então, por muitas vezes, a gente tem muita gente fazendo muita cagada e a comida não é boa. E aí, quando a pessoa come uma comida boa, ela fica extremamente surpresa, porque ela já associou tudo de ruim à comida vegetariana. E não simplesmente aquele profissional que não entregou o adequado. E eu sempre acho que eu tenho um compromisso muito grande, né, no buffet, porque eu não atendo vegetarianos. Porque, geralmente, quem é vegetariano é só o noivo, é só a noiva, é só o aniversariante. Não são todos os convidados. Todos os convidados não são. Então, eu tenho essa missão de conseguir convencer todos os convidados daquele anfitrião de que a comida vegetariana ela vai ser excelente, porque eu sou uma profissional que está propondo fazer algo de excelência, né? Legal. Então, eu acho que aí isso muda, inverte um pouco a lógica, né? Aí você faz um evento só com comida vegetariana. Só, 100% Que vegetariano. barato. Você sabe que uma vez eu fui fazer um retiro espiritual, não sei o quê, e a comida, eu já sabia que a comida ia ser vegana. Vegana, não era nem vegetariana, era vegana. Porque é diferente, né? Aliás, eu queria até que você explicasse, eu posso explicar, mas você é minha convidada, explica a diferença entre veganismo e vegetariano. Vamos lá. Vegetarianismo é a dieta, né? Então, eu posso dizer que uma pessoa vegana, ela leva uma dieta vegetariana. A confusão começa porque, às vezes, as pessoas associam a dieta vegetariana leite, ovos e mel. Então, o que a gente costuma dizer, que não é um termo tão difundido, mas dentro do nicho é: se você consome leite, você tem uma dieta lacto-vegetariana. Se você consome ovo, você tem uma dieta ovo-vegetariana. Se você consome leite e ovos, lacto-ovo-vegetariana. Ovo-lacto-vegetariana, perdão. E se você consome mel, não tem um nome específico para isso, mas o termo mais comum é ovo-lacto-vegetariano. Então, o que eu gosto de defender é que uma alimentação vegetariana, em tese, é só alimentos de origem vegetal. Exatamente. Então não Isso é que eu inclui sabia. leite de origem animal, Não nem tem ovos. nenhuma origem animal. Isso. Aí eu fui fazer, era vegana. Eu falei, ai meu Deus do céu. E eu até gosto, eu adoro legumes, adoro salada, adoro tudo isso. Mas eu falei, poxa, eram 10 dias. Cara, como eu comi bem. Eu fiquei doida com as receitas, peguei, levei lá pra casa. Como dá... E era vegano, hein? Não tinha um ovinho. Café da manhã, pelo menos, eu dizia assim, alguns lugares vegetarianos que eu fui, pingo de dá um leite, não ovinho. tinha nada. Nada. Era veganésima. Que delícia de comida, Thalita. Cissa, sabe o que acontece também? Normalmente as pessoas que trabalham com vegetarianismo, com veganismo na alimentação, isso que a Thalita falou, eles têm uma responsabilidade com eles de, tipo, entregar uma... Porque culturalmente, nós, brasileiros, acabamos... Porque isso tem referência do frango, tem referência de uma carne, mas não tem uma referência de uma comida vegetariana, vegana, boa, bem feita. Então, eles entregam, assim, as melhores comidas que eu já comi na vida, eu gastronomicamente falando, de técnica, de sabor, de nuance, amargo, azedo, agridoce, foram veganas, foram vegetarianas. Tá vendo? Porque eles tem uma amiga minha que se chama Tati Lund, que tem um restaurante incrível. E as nuances, as entregas, as técnicas implementadas na comidas são bizarras. Aí você vai lá comer, você fica surpreso. Porque é exatamente isso. Você não tem uma referência. Eu, como cozinheiro, obviamente, eu tenho um privilégio de comer em vários lugares e tal. Mas a grande maioria não tem. E é isso que ela falou, ela cozinha para as pessoas que não são, a grande maioria, do que as pessoas que são. Então, acredito que vocês carregam essa responsabilidade
talvez queira até entender essa parte psicológica sua, de sempre estar entregando, de sempre estar correspondendo à expectativa de alguém, que as pessoas confundem uma coisa com a outra. Se isso talvez em algum momento te gerou algum bloqueio, cara, eu tenho que entregar isso, eu tenho que superar a expectativa. Como que é isso dentro de você no dia a dia? Para mim, na verdade, eu encaro mais como um desafio. Então, eu nunca me senti bloqueada em relação a isso. Tanto que tem um tempinho já, né, que saiu uma reportagem de vários convidados de um casamento, que a noiva contratou tudo vegano. E os convidados, acho que um dos convidados encomendou várias pizzas, né? Nossa. Totalmente deselegante. Nossa. E é uma coisa assim, é uma birra tão desnecessária que passa por cima até da ética da convivência com o outro, com certeza, né? concordo. Então é tão desrespeitoso, é como trazer bebida alcoólica numa festa que já foi anunciado que não teria bebida alcoólica por qualquer motivo que seja, né? Tem os casos em que a pessoa libera, fala cada um pode trazer o seu, mas tem aquele caso que talvez tenha algum motivo por trás, né? Então a noiva ficou arrasada e eu acho até que foi um momento em que ela reviu as amizades dela, né? Porque Eu esse tipo de convidaria atitude... Se fosse meu casamento, eu convidaria esse pessoal todo pra se retirar. Exatamente. Pega a pizza e vai embora. Pode crer. Porque é uma falta de respeito absurda. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. Acho que se tivesse acontecido, eu não sei o que eu seria capaz de fazer. Mas eu já ouvi, sim, por exemplo... às vezes, geralmente as noivas são as mais preocupadas, né? E aí eu lembro que teve uma noiva, sei lá, véspera do casamento, ela me mandou: Thalita, eu tô muito nervosa. Eu confio no seu trabalho, eu sei que você é maravilhosa, mas eu tô com muito medo dos convidados não gostarem, ficarem receosos, porque a comida é vegetariana. Teve um convidado que falou que já vai direto pro McDonald's depois que terminar. Tô muito nervosa. Eu falei assim, fica tranquila, porque eu tô há mais de 10 anos nesse mercado e eu não faço comida para vegetariano, eu faço comida para todo mundo. Porque existe só um código, comida boa. Isso. Então, fica tranquila. E aí, foi um sucesso. E aí, por acaso, esse convidado, mesma história. Porta de cozinha, bêbado. Normal. Ai, menina, eu crio gado. Eu vou te falar um negócio. Eu achei que eu ia numa lanchonete aqui depois, mas olha, eu tô cheio. Meu Deus, que comida boa! Cara. Então, assim, é impressionante como eu sempre recebo esse tipo de feedback, porque parece que a pessoa faz questão de falar, porque realmente ela foi muito surpreendida, né? Então, acaba que eu sinto que esse é meu grande desafio, sabe? Surpreender, fazer as pessoas realmente morderem a língua ali de caraca, que coisa boa. E deixarem elas um pouco mal acostumadas também, né? E aí o que acaba acontecendo agora é que justamente pessoas, empresas, né, acabam chamando a gente porque, não por ser vegetariano, mas porque a gente tem um serviço maravilhoso. Sim. Então eles acabam preferindo um serviço vegetariano, porque às vezes também tem algumas carências, né, no mercado, principalmente o ramo de buffet, né? A pessoa não consegue encontrar um serviço de qualidade, né? Às vezes, óbvio que tem muitos, mas já estão com agenda, né? Já estão com outros compromissos. E às vezes as pessoas falam, cara, vou contratar o serviço da Thalita e da Maria porque eles são excelentes. Eu sei que eles vão me entregar o que eu preciso, independente de ser comida vegetariana ou não, entendeu? Thalitinha, você tem um quadro maravilhoso chamado Mais um Dia no Barraco, porque o cenário é a sua casa, né? Que você chama de barraco. Sim. Lá. Bom, a gente tem um VT maravilhoso. Vamos ver um trechinho, por favor. Mais um dia no barraco e hoje eu vou fazer bolinho de arroz frito com o arroz velho que eu tinha na minha geladeira. Eu piquei alho, cebola e champignon fresco. Eu tô botando cogumelo em tudo que eu posso, porque sobrou do buffet e eu trago pra casa. Aí tem uns engraçadinhos que quer ficar testando o meu nível de pobreza e fica reclamando. Ah, é porque mais um dia no barraco, mas usa cogumelo, damasco, tempero caro. Eu uso mesmo, eu uso até trufa e alho negro se deixar, eu uso o que eu quiser. A pessoa nem sabe se eu roubei um banco ou pedi emprestado pra comprar minhas coisas e fica reclamando. A gente que é favelado sempre foi atrás do nosso corre, parcela o iPhone 24 vezes, compra Smart TV no carnê da Casas Bahia. Aí vem filhinho de papai com internet, ainda achando que favelado não pode ter casa sem reboco, com conforto dentro. Ah, vai tomar no... Aí eu piquei salsinha pra colocar no meu bolinho também, trazer um pouco de frescor. Refoguei o alho e a cebola, depois eu coloquei o cogumelo e deixei ele ficar bem fritinho. Temperei só com sal e pimenta do reino preta mesmo. Aí numa bacia eu misturei o arroz velho com esse refogado, coloquei a salsinha, azeite, farinha de trigo, canjiquinha pra trazer um croque-croque assim legal e todos esses temperos aí da tela. Mexi tudo
e fui formando os bolinhos. Eu queria que o meu ficasse nesse formato aí de cocôzinho, porque eu acho que dá um charme a mais. Parece que deu trabalho, mas na verdade não deu. Fritei por imersão na minha panela velha de óleo e comi com um molhinho barbecue, tudo orgânico, né, amores? Que vocês sabem aqui que a gata gosta de comida sem veneno. Aí eu fui pro quintal pra poder degustar e a Samara veio com essa ideia maluca de visão de drone e ficou essa porcaria aí que vocês estão vendo. Maravilhosa! Maravilhosa demais. Maravilhosa! Samara. Como é que nasceu essa história do quadro, Thalita? Cara, então, eu já tinha um tempo que eu queria fazer Um conteúdo. um conteúdo. Foi bem no início ali da transição do Instagram que estava pedindo vídeos. E eu vim de blogs, né? Desde 2008, escrevia. Então eu estava numa resistência. Caramba. Eu sou literalmente blogueira. Não é modinha. Não é modinha. Eu era blogueira raiz, assim. Conheci Boca Rosa antes das plásticas. A época da Boca Rosa. A gente se comunicava pelos blogs. Então, eu estava precisando fazer vídeo, fazer conteúdo, mas ao mesmo tempo eu não queria fazer qualquer coisa só para cumprir ali a tabela de entregar vídeo, porque a plataforma estava pedindo. Então, eu pensei muito, estudei muito e pensei, tá, eu vou ter que colocar a minha cozinha para jogo, minha cozinha de casa para jogo. Só que aí eu olhava para minha cozinha e eu falava, meu Deus, né? Não tinha aquela coisa, aquele ar pitoresco, né? Aquela coisa que a gente busca referências na internet e tudo mais. E aí eu falei assim, não, acho que dá para fazer alguma coisa. Eu mudei uma coisinha aqui, outra ali, só para deixar um pouco mais aconchegante, mas não foi nada assim estrutural, né? Não foi assim, uma obra ou até mesmo adesivar o azulejo, sumir com o azulejo, não. Eu só fiz uns toques e aí comecei a gravar o primeiro vídeo. E aí, nessa de tentar pensar num nome, eu queria um nome que pudesse criar uma identificação com as pessoas. Porque eu não estava apresentando a cozinha mais bonita, a cozinha mais instagramável, né? Aquela coisa. Eu não por quê. Foi coincidência. E aí, eu falei, eu acho que eu quero criar uma identidade de um nome que faça a pessoa imediatamente entender que é uma cozinha de casa, é a nossa cozinha, é essa coisa que pode ser minha, pode ser sua, pode ser do outro. E aí surgiu a ideia de falar mais um dia no barraco. E eu simplesmente viralizei do dia para a noite e aí comecei a fazer um vídeo atrás do outro e aí foi esse grande sucesso, esse grande estouro. Eu usava as minhas redes sociais para poder vender alguns cursos que eu fazia, vender os meus e-books. Então, a minha intenção era mais recuperar alguns seguidores que eu tinha perdido nesse processo que estava mudando, né, os algoritmos, do que realmente estourar. Só que aí acabou que eu não só ganhei esses seguidores de volta, como muito mais. Vamos ver outro, gente, que é maravilhoso. Vamos lá, por favor. Mais um dia no barraco e eu não ganhei a premiação do Tico-Teco Award. Não trouxe prêmio nenhum. A única coisa que eu trouxe de São Paulo foi esse templo dublado. Pra me consolar, eu resolvi fazer um chocolate quente. Primeiro eu tirei a água do coco e depois eu abri ele na força do ódio. Coloquei pra bater no liquidificador com a água do próprio coco e completei com água filtrada. Eu fiquei pensando nessa roupa cara que eu comprei pra não escreverem nem meu nome certo no telão, mas também eu tô usando aqui só de raiva. Coei o leite de coco, coloquei um achocolatado orgânico, açúcar e levei pro fogo. Se você gosta do seu chocolate mais cremoso, é só fazer o leite de coco com menos água, tá, gente? Coloquei anis estrelado e deixei ferver. Quando você tiver cagado o seu fogão inteiro, é porque tá bom. Aí você bota num copo bonito. Eu botei nessa cerâmica linda que uma seguidora me deu. Obrigada, Caroline. Amei, tá? Tomei bem chique com meu vestido de tecido africano no meu sofá duro. Porque é isso, a vida é dura. Maravilhosa. Thalita, é muito maravilhoso. O que é mais difícil? Acertar o tempero ou acertar o time da piada? Essa foi de lascar. Porque... Eu acho que nesse caso, acertar o time da piada. Porque é um vídeo, né? Então, o Se tempero, tiver ruim, tu vai... eu vou ajustar, entendeu? Claro. Se eu, por exemplo, às vezes eu provo e vejo que tá sem sal. Mas é isso.
no vídeo eu vou passar a quantidade adequada da coisa, ou vou dizer o quanto eu coloquei de sal, né? Ou às vezes, faltou tal tempero, aí eu falo que eu coloquei, mesmo não colocando. Então eu faço esse possível ajuste. Agora, o time da piada, eu acho que é mais essencial nesse caso, nesse trabalho. E aquele primeiro vídeo que a gente viu, né, até da imagem do drone, ele foi, assim, eu diria que é o primeiro vídeo que saiu da bolha, né? Então, eu fui parar em várias páginas de meme, eu retei no Twitter. Aí, mano, quem é essa diva? E aí foi a partir daí, por exemplo, que veio a expectativa das pessoas sobre o meu estresse nos vídeos. E aí eu não podia entregar mais nada além disso. Caramba. Senão era tipo assim, cadê ela estressada? Caramba. Por que ela não se estressou hoje? Porque é muito engraçado. Mau humor é muito engraçado. O mau humor, engaja demais. Engaja demais, né? Eu acho que cria essa identificação, Eu também né? acho. Eu acho que essa coisa do cotidiano, né? Do Ali cotidiano. tá muito nítido o cotidiano, muito espontâneo. Exatamente, João. É tá porque a gente- Aquela coisa que você falou, porque tem gente que vocês assim adoram cozinhar, mas tem gente que cozinha porque tem que alimentar os seus, claro. e é por obrigação. Então eu já cansei de ver, assim, na minha casa, ai meu Deus do céu, ai, É isso aí. ai, passa aquele negócio ali, me ajuda aqui, não sei o que, parará. Eu digo, Sim. gente, que essa comida vai E é sair o tipo com de gosto. coisa que a gente não via na TV, né? Porque na Não TV tinha, era tudo aquela lindo, coisa mais... tudo, imagina. Agora eu vou pegar essa cebola... Olha eu vou que cortar. lindo, olha, corta assim, hein? Não é corta de qualquer jeito. E vou botar quando o seu fogão ficar todo cagado com chocolate tá bom, é maravilhoso. Gera muita identificação, Gera, né? Pra quem quer só é. reproduzir sem ter Quem nunca cagou no fogão, conhecimento. quem Pois nunca é, transbordou. né? E aquilo querendo fazer a coisa, dizendo, não, cagou, limpa aí. Vai. Não, gente, acho que Exatamente. Mas que loucura. Exatamente. Eu fiquei curioso para saber quem é o seu público, pensando nisso. Assim, para quem que Meu- você está falando hoje? Eu acho que depois que as pessoas começaram a falar comigo, assim, na rua, eu percebi que o meu público é definitivamente o trabalhador brasileiro, assim. Legal. Tanto que a maior parte das vezes em que eu sou interceptada é por um atendente na farmácia, por um garçom no restaurante, pelo segurança de algum evento que eu tô. Então eu sinto que eu consigo conectar bastante com as pessoas que têm a minha cara, com as pessoas que realmente eu gostaria de chegar nelas. Então isso para mim é um motivo de orgulho, assim. Agora, Thalita, uma coisa que eu acho importante a gente falar é que é o seguinte, a gente tem essa ideia e de fato, eu vejo um pouco de verdade, eu vejo de verdade, porque eu só como orgânico, assim, eu não sou vegana nem vegetariana, mas eu procuro comer mais legumes e mais verduras do que carne. E eu compro só orgânico, tudo. E é uma coisa que a gente vê que é cara. Então, assim, você está provando que não é, que dá para a gente ter uma comida saudável, uma alimentação saudável e barata. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho muito importante. Porque acho que as pessoas que não têm um poder aquisitivo muito grande têm até medo quando você fala fazer uma comida Sim. vegetariana ou vegana, porque você vai no supermercado e custa muito mais caro. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sempre tive já esse olhar mais atento para comida orgânica, principalmente porque quando eu me tornei vegetariana, e acho que é um processo muito natural de algumas pessoas que se tornam vegetariana, de começar a ampliar o olhar, né? Então você primeiro faz aquela mudança de, não vou comer mais carne, só que aí depois parece que abre um leque. Aí você começa a olhar mais para o meio ambiente, você começa a olhar mais para questões de pautas políticas e sociais, então parece que o seu olhar vai ampliando. Aham. E eu comecei a me atentar sobre muitas dessas coisas, né? Questões sobre o lixo, reciclagem e principalmente o acesso à comida orgânica. E aí, quando eu comecei a fazer os vídeos, eu tive a oportunidade de fazer parceria com uma loja chamada Meu Amigo Tem um Sítio, que era uma loja de orgânicos. E eu pensava assim, como que eu vou fazer os meus vídeos e conectar isso para o público sem que eles pensam, agora já não é mais para mim, porque virou uma coisa muito elitista. O meu mundo caiu agora, porque eu achei que era um amigo real, tá? Eu tava pronto pra jogar essa piada, né? Mas seu amigo tinha um Você sítio, sabe que né, todo amiga? mundo tinha essa dúvida? Todo mundo tinha essa dúvida. Muita gente achava que era um amigo meu que tinha um sítio, mas não, é uma loja que se chama Meu Amigo Tem um Sítio. E foi aí que eu comecei a trabalhar mais com o deboche,
nos vídeos, né? Então aí foi aí que eu usei a primeira vez uma palavra mais longa, né? Porque aí eu falei, agora eu tô de orgânico, daí veio toda essa brincadeira, porque a ideia era falar tipo assim, porque agora eu posso, hoje eu posso. Então era mais uma brincadeira para conectar o público, né? E dizer, sim, eu moro na favela, eu tenho 1 milhão de coisas para resolver na minha casa. Tem infiltração, tem mofo, mas eu tô de orgânicos, e aí? Sim. Então era mais uma provocação nesse sentido. E deu muito certo, porque as pessoas começaram a entender que se elas quiserem, elas podem. E começaram a entender também que quando a gente toca nesse tipo de assunto, é você entender quais são as suas prioridades. Porque a gente gasta. Pobre gasta. A gente gasta com o que a gente está querendo muito comprar, a gente gasta com a cervejinha na sexta-feira. Por quê? Porque a gente merece. Claro. E a gente estoura o cartão, ou então a gente usa aquele dinheirinho que não era para usar, mas a gente gasta, a gente direciona. Então, se eu escolher que eu quero direcionar para alimentação, é uma escolha que eu vou fazer. Tua, claro. Então, eu percebi o quanto as pessoas entenderam isso e entenderam que, sim, no mercado é um pouco mais caro. Mas hoje dá para levar essa cenourinha, então eu vou levar essa cenourinha. E é os pequenos gestos, assim. E uma coisa também que eu incentivo muito é, quem tem a oportunidade de ir em feira, vá em feira e converse com o comerciante, porque por muitas vezes o produto dele é orgânico, mas não é certificado. Exato. Então, é muito comum, feira de rua mesmo, não é feira necessariamente orgânica. A tia das verduras não bota veneno, não bota nada. Verdade. Só que o certificado de orgânicos é muito É caro. muito caro, exatamente. Então, eles às vezes não se colocam nesse lugar de orgânicos, mas os alimentos são orgânicos. Então, assim, converse, faça fofoca, espalhe. Porque aí, cada vez mais, você vai descobrindo uma coisa nova. É o teu vizinho que tem um pé de aipim, ou faz alguma coisa e aí vai trocando e vai trazendo cada vez mais um pouco mais de qualidade para a alimentação. Queria Você fazer falou uma um coisa muito comentário importante, sobre porque isso. o selo do orgânico é uma coisa cara, por isso que encarece o produto também. Não é nem o produto, né? Sim. Agora, eu queria que você desse umas dicas como o bolinho de arroz que você fez. Peguei um arroz velho, que eu não sei o que, temperei. Umas dicas práticas para quem está assistindo a gente, para poder fazer em casa, por exemplo, hoje. Assim, agora tô aqui aguando. Ai, meu Deus. Tô aqui aguando para pro lanchinho da tarde. Agora, eu sou muito dos bolinhos, né? Assim, eu não sou muito do doce. Inclusive, às vezes, alguns seguidores falam assim, Thalita, faz algum doce pra gente. Aí eu pergunto assim, você me odeia? Porque Thalita, o João uma vai me figura. entender. A gente chama na cozinha isso de sobremesa de cozinheiro. Né? Que são as pessoas que não são da confeitaria e fazem aquela falcatrua gostosa, a exato. gente entrega no sabor. Dá mas certo. assim, não tem aquelas técnicas. Pra gente não tá de tem. bom tamanho. Não, é Pra que, empratar um doce, terror. Não, mas assim, a terror gente pra mim. emprata, a gente entrega no empratamento. A gente que a entrega no Thalita fala que, empratamento. por exemplo, a sobremesa é uma coisa muito técnica, e tem que ter aquela paciência, tem que ter um nível de precisão, tem que pesar. Tu viu que ela fez lá o chocolate quente? Ela Você pá, viu? pá, pá, viu que ela fez no arroz? Vai colocando na intuição. Aquele bolinho de arroz me deu água Aquela na coisa da boca. vovó, não, Nossa. coloca uma pitada disso, uma pitada de amor, outra de carinho, e quando tu mistura tudo frita, dá certo. Exato. É o que ela faz. intuitivo, Na sobremesa né, o vai dar salgado. Se errado. você faz isso, teu bolo A sola. sobremesa você não pisou, não funciona. Você não consegue substituir as coisas com facilidade É. numa sobremesa. Existe um filme muito interessante. Esse filme foi um divisor de água para mim quando eu estava começando na gastronomia. É um filme clássico, sei lá, deve durar 2 horas do filme, que se chama Como Água para Chocolate. Sim, sim. Então vi. passa muito esse sentimento que você tá para o alimento e que a pessoa vai comer também vai sentir. Então acho que essa coisa por isso que ela falou, pô, você me odeia na hora de eu fazer uma sobremesa, porque eu vou passar alguma coisa que talvez não seja do meu agrado. JC falou alguma coisa. Era até um pouco antes, né? Eu fui vegano durante 6 anos. Então eu fui o favelado vegano por um tempo. Inclusive eu tenho uma coisa para cada um hoje, né? Da minha história com comida. E eu deixei de ser vegano por causa da violência nas favelas. Então assim, eu era muito ativista de segurança pública na Cidade de Deus. O pau começou a quebrar durante muitos anos e eu recorria a comidas fáceis e que me davam prazer imediato, porque eu não aguentava mais a violência do Rio. E foi por água abaixo a minha relação com a comida, a minha relação com a cozinha e tudo mais. E em casa, né, ser vegano transformou a família, porque minha mãe e eu, a gente fazia de tudo e era muito feliz. Só que tinha essa relação, né, dinheiro, relação com o estresse, a relação da violência do Rio, a relação com a comida, então assim, nunca é uma coisa só. E aí eu queria pensar com você, que trouxesse isso pra gente, né, que hoje ser vegano é mais fácil do que alguns anos atrás.
é mais acessível do que alguns anos atrás. Mas a gente não pode perder a perspectiva que os trabalhadores, eles estão buscando prazer rápido, né? E muitas vezes o veganismo, ele pede que você vá para a cozinha. O que você está trazendo para as pessoas um pouco de solução para esse imediatismo de um prazer rápido que a gente precisa na nossa agonia de ser trabalhador no Brasil? Eu acho que essa é uma questão que é sempre muito debatida, né? Porque não adianta a gente defender a acessibilidade da comida vegetariana falando que o que encarece são os processados ou os ultraprocessados. Porque se você compra tudo no mercado, faz a feira e cozinha a sua própria comida, vai ser muito mais barato. Mas a gente está falando de tempo, e tempo é privilégio. Então, eu acho que em parte, defensável, né, essa questão de você cozinhar, porque ela não é boa só para você fazer uma comida vegetariana, mas ela é boa para você de uma maneira geral, saudável, né? Então a gente está falando sobre nutrir o nosso corpo, né? Eu falo muito nas minhas aulas que até uma planta sabe o que ela precisa para sobreviver. E ela faz o próprio alimento sozinha. Então, a gente precisa também entender isso para entender como que a gente sobrevive, entendendo as limitações de cada um, né? Então, por exemplo, eu julgo mesmo a pessoa que fala assim, eu não sei cozinhar. Nossa. Eu não sei cozinhar, eu não sei nem fazer um arroz, eu não sei nem fazer um ovo frito. E eu fico assim, você então não sabe sobreviver. Porque até uma planta sabe fazer a própria comida dela sozinha. Então, como assim você não sabe? Eu não gosto, já é outra história. Sim. Eu não gosto de cozinhar. E a gastronomia, ela é uma coisa muito interessante que, de novo, acho que o João vai me entender nisso, porque a gente trabalha profissionalmente nesse ramo. Ela é a única profissão em que todas as pessoas do mundo acham que têm o direito de dar pitaco. Porque ela é uma coisa comum a todo mundo. Porque um médico, por exemplo, ninguém fala, eu acho que você não fez a cirurgia do jeito certo. Mas agora com o chat GPT a galera tá... Exatamente. Aí vira todas as profissões. Agora está correndo até um risco maior as outras profissões. Mas, em geral, como todo mundo cozinha e precisa cozinhar, seja por necessidade ou porque gosta, mas as pessoas se acham no direito de criar regras e proibições ou até mesmo mandamentos para quem cozinha profissionalmente. Então é uma profissão muito difícil. Sim. É uma profissão muito difícil, porque a gente precisa entender que é uma questão de sobrevivência, mas também entender o lado profissional desse ramo, né? Então, eu, de certa maneira, sempre incentivei a autonomia alimentar das pessoas. Então, sempre incentivei que as pessoas cozinhassem e que se questionassem, né? Por exemplo, eu recebo muitas perguntas, imagino que vocês também, de tipo assim, eu faço uma receita de berinjela refogada, simples. Eu posso substituir a berinjela? Aí, vamos analisar essa pergunta. Eu preciso te responder se você pode substituir a berinjela? Pensa bem. Porque é você que vai cozinhar. Você pode substituir a berinjela se você quiser. Porque é isso, você vai trocar por um outro legume que seja mais fácil para você, ou porque você não gosta de berinjela e você vai trocar. Parece que a pessoa está pedindo uma permissão, né, pra gente. Sim. Claro que eu posso, né? E acho que faz mais sentido quando, por exemplo, são perguntas realmente que precisam de uma certa ajuda. Tipo, posso trocar a farinha de trigo por farinha de aveia? Será que dá certo? Isso é uma coisa. A pessoa está com uma dúvida para saber se vai dar certo. Agora, quando é uma troca assim mais simples, parece que as pessoas têm medo de se arriscar. Eu concordo com você, mas eu tenho outro olhar nessa... As pessoas hoje estão muito carentes de conhecimento, assim. Sim. Então, às vezes, quando ela acha que aquilo não é dela, ela prefere perguntar do que talvez arriscar, entendendo que talvez uma berinjela aparece com uma abobrinha, mas isso está muito intrínseco no nosso dia a dia. Eu estou falando isso porque eu vivo a sala de aula, né, com o projeto social Diamante na Cozinha e tal, tudo mais, 10 anos aí fazendo isso. E eu já tive esse problema comigo em sala de aula. Muitas das vezes eu deixei de perguntar alguma coisa, de aprender, porque eu estava com medo de ser teoricamente alguma coisa ridícula. Sei. Então, tem essa linha aí no meio do caminho, que talvez as pessoas ficam meio assustadas de falar, pô, eu vou perguntar, porque talvez não vai funcionar tão bem.
Que também, às vezes, se parece o óbvio pra gente, porque a gente tá todo dia, tá fazendo aquela coisa, tá na labuta, pra outra pessoa não é. Então, eu concordo também com você que algumas coisas são altamente substituíveis, rápida, prática, algum legume, mas também eu acho que vale a pena a gente se atentar a esse outro lado, porque elas ficam muito preocupadas. Sobretudo, o meu público, que eu acho que deve ser parecido com o seu público. C&D, são públicos que estão aprendendo, não tem muito acesso ao conhecimento, à oportunidade, então sempre fica receioso em tentar arriscar alguma coisa. Eu acho que não é o nosso caso aqui. Sim, a gente se joga, a gente o Luiz aí se arrisca, a Thalita se arrisca e vai embora. Se der errado, a gente faz de novo. Só que de maneira geral, até como produto, a escassez, só tem aquele produto, não quer estragar, não quer perder. Claro. Então, na verdade, eu acho que a gente concorda. O que eu estou falando é justamente que eu sinto que o meu trabalho, a minha função social é justamente fazer as pessoas perderem esse medo. Isso, exato. Porque é se perguntar, essa pergunta faz sentido? Porque você está praticamente pedindo permissão, né, que foi o que eu falei, para fazer uma troca que é mais simples. Então, é justamente estimular a autonomia nas pessoas para elas entenderem que aquilo ali é delas. Exatamente. E que elas podem fazer aquilo com propriedade. E eu comecei a focar os meus estudos mais nisso quando eu era adolescente, e eu estava seguindo uma receita de internet que eu juro por tudo, estava fazendo um quibe vegetariano, e eu juro por tudo que estava dizendo que era 2 colheres cheias de sal, de sopa de sal. E eu não me questionei. A quantidade do trigo para quibe era ridiculamente pequena para aquela proporção de sal. Falei, bom, se a receita está falando, quem sou eu? Pá! Aí eu servi quibe, que os meus amigos apelidaram carinhosamente de quibe do mar. Salgado! Então é isso, é estimular a autonomia, porque eu tenho autonomia. Então se eu vi lá na receita 2 colheres de sopa de sal e eu tô vendo uma quantidade bem pequena da massa, será que são 2 colheres de sopa de sal mesmo? Você raciocina, vamos experimentar, vamos botando aos poucos e fazendo as adaptações. É o famoso caderninho de vó, né? Que tinha lá, antigamente era muito mais comum, porque a gente pode ter autonomia na cozinha. Acho que eu queria deixar 2 dicas aí, que acho que é importante, já que a gente está falando de receita, acho que isso vai até para o pessoal de casa, né? Isso é importante. Nós que somos criadores de conteúdo, que fazemos gastronomia, comida, receita, às vezes as pessoas enquadram na condição de cozinha que ela tem também. E a gastronomia não é assim. O meu forno é diferente, a minha temperatura é diferente. Se eu estou numa cozinha profissional, a aferição, a medição é outra. Então tem essa coisa que a Thalita está falando, acho que é muito importante, essa situação da autonomia, dela entender o cenário que ela está fazendo aquilo. Até a panela muda, pô. Minha panela em casa é fundo triplo, o nível de calor que mantém é outro, de tu fazer uma panela fina. Então são coisas que são diferentes. E quem não está em casa, que não tem essa noção gastronômica, técnica, acha que vai fazer igual. Às vezes o produto, a qualidade do produto que a gente usa pode ser outro, com mais água, menos água. Cara, a gastronomia é um universo gigantesco. Até o fato de você morar mais perto do mar ou longe do mar influencia a tua panela de pressão. Claro. Vai fazer um pão num dia quente, o pão no inverno rigoroso já muda. Thalita, você arrasa. Eu quero saber uma coisa. Como é que a gente acha quase que tu não chega, né? Tu vem se arrastando. Tô tentando com essa cara da rodinha daqui. Vem cá, como é que a gente acha você no Instagram para te encomendar um evento? No meu Instagram, para encomendar um evento, é @bananabuffet. @bananabuffet. E para conhecer as minhas redes sociais, é @Thalita Xavier, com TH e 2 L's. TH, você é chique. A minha tia sonhou com esse nome e meu pai botou. Parabéns, viu? Tá mudando o mundo sim, garota. Obrigada. Tá mudando sim, é um exemplo lindo, de maravilhosa. E não tem como falar de comida afetiva sem falar dele. Depois do intervalo, o papo é com um dos grandes nomes da nossa gastronomia, reconhecido mundo afora, João Diamante. Infelizmente não vai cozinhar pra gente, tô com ele, entendeu? Mas vai contar tudo sobre a sua história, que é muito inspiradora. Não sai daí não, tá? Beijo. Mua! Bem-vindos de volta, meus amores, da favela ao reconhecimento nacional e internacional.
Ele transformou a cozinha em caminho de afeto, identidade, oportunidade e mudança social. Chefe, comunicador, empresário, pai e fundador do projeto Diamantes na Cozinha, ele mostra que a gastronomia, gente, pode alimentar sonhos, histórias e futuros. É com imensa alegria que recebemos hoje João Diamante. Joãozinho, a cadeira até virou direitinho, ó. Tudo bem, João? Que bom. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Eu que agradeço. É um privilégio. Você fala muito sobre afeto e pertencimento, João, através da comida. Qual é a primeira memória afetiva que você tem da cozinha? Cara, sem dúvida alguma, acho que é arroz, feijão e ovo, aquele ovo delícia, instalado amo. na hora, arrozinho fresquinho e feijãozinho fresquinho, porque minha irmã fazia ao contrário, fazia uma panelão de arroz em casa e entulhava na geladeira e deixava uma semana. Então, Dava pra fazer o bolinho da Thalita. exatamente, eu vou pegar essa dica. Essa dica, meu amor. Mas a primeira, porque, enfim, periférico, venho da Bahia, né? Ainda com 6 meses, fui criado no Complexo do Andaraí, é um complexo de 6 favelas, na zona norte do Rio de Janeiro. E era comida ali, base de sobrevivência, ultraprocessado, salsicha, macarrão, arroz, feijão. Só que é isso, pelo menos tem que ser fresco, né? Tem que ser uma coisa ali feita na hora, então essa coisa da infância me alimenta muito esse arroz e feijão fresquinho. Lasanha era quando era época de festividade. Sim. Tem festa, era lasanha. Então era assim que funcionava lá em casa. E você também costuma dizer que você viu potência onde muita gente só via necessidade. O que isso significa para você? Cara, significa que o nosso território de favelas é um território muito conflagrado, né? Normalmente as pessoas olham como... quando a gente tem aquela frase do César Ataíde, favela não é carência, favela é potência, e a galera fica falando muito, pô, não, mas não romantiza a favela, essa coisa, existe situação de carência. Óbvio que ninguém é louco de falar que a favela não tem carência de infraestrutura. Existe muita carência de infraestrutura, saneamento básico, oportunidade, conhecimento, tal. A gente fala da potência intelectual, da potência da pessoa, da potência do humano, que para aflorar, que para ser lapidado, precisa da oportunidade. Então, por isso que a favela não é carência, a favela é potência. Não na infraestrutura. A infraestrutura a gente sabe que é precária. E as pessoas confundem essa frase. Então, eu acho que onde que as pessoas veem ali dificuldades e tal, a gente vê solução a todo momento. Até porque quem move o país é a favela. Sim. Então, quem faz tudo acontecer é a favela. Se um dia a favela não descer, o país acaba. É verdade. Então, são essas situações que a gente ainda não entendeu o poder que a gente tem na mão para a gente poder estar batalhando por melhorias, por direitos. E eu estou falando o básico. Então, por isso que eu trato muito esse tema com muita seriedade. Agora, vou te contar, eu continuo achando um arroz com feijão com ovo estalado em cima. Nossa Senhora, adoro. Comi agora. Comi agora. Não comi agora também, de tarde aqui agora eu comeria. Que momento da sua vida, João, você percebeu que a gastronomia podia ser também uma ferramenta de transformação? Cara, foi muito louco, porque na minha favela, no Andaraí, na Nova Divinéia, eu sempre fiz parte de projetos sociais, a vida toda, assim. Agradeço até aos líderes comunitários por isso. Então, eu fiz de capoeira, balé, teatro, dança, então participei de diversos projetos sociais. Na minha casa, no dia a dia, eu comecei a cozinhar por conta da minha irmã, por conta dessa situação. Então, eu queria comer mais fresco. Mas eu fui militar durante um tempo, né? Eu fui da Marinha do Brasil, durante 5 anos. E eu acho que todo mundo que está aqui já escutou falar que a comida do quartel não é boa, né? Então, acho que todo mundo já escutou falar isso. E aí, eu acho que é muito por quem faz, porque no quartel, durante muito tempo, iam para a cozinha, era um castigo, né? Você tá na cozinha, era um castigo. E óbvio que uma pessoa chateada, uma pessoa aborrecida, não vai fazer uma comida boa. E eu estava na cozinha por amor. E você pode chegar em casa estressado, cansado, e quando você vai comer, tem aquele arrozinho, feijão básico, fresquinho, muda teu humor. A partir daí, foi muito fácil de entender que a comida mudaria o dia de uma pessoa, cara. Falei, cara, é isso que eu quero fazer. Transformar um pouco da correria da pessoa através da comida. De a pessoa se sentir alegre, se sentir feliz. De mudar, mas completamente. Você está irritado, você está chateado, você bota uma garfada na boca de alguma coisa que te deixa... É verdade.
acabou. Sente um abraço, né, Abraça, por te dentro. conforta. É verdade, Então é foi aí verdade. que eu virei a chave. Cara, eu acho que isso aqui eu posso realmente mudar o dia a dia de uma pessoa ou de outra. Então chegou um momento no quartel, que acabava tirando o serviço, quando era meu serviço, a galera ia pro rancho comer, todo mundo. Pô, é o João hoje. E não era porque assim, nossa, o João é um cozinheiro exímio, ele é altamente criativo e tudo mais. Não, era por conta do básico. Hoje as pessoas perdem pelo básico. É um suco numa temperatura boa, é o arroz que não está empelotado, é o feijão bem temperado. Eu estou falando do básico, Cícero. Eu não estou falando de uma coisa que vai... uma Sim. combinação de sabores, não. Estou falando do básico. Então, daí eu comecei a me destacar e entendi que a gastronomia poderia me ajudar a transformar a vida das pessoas. E até os próprios legumes, quando são bem feitos assim, que são bem temperadinhos, qualquer legume. Chuchu, gente. Chuchu, tem uma amiga minha que fala assim, chuchu não. Chuchu não tem jeito. Eu digo, tem sim. Nossa, Eu demais. posso te falar que eu tenho Nossa! um prato que é uma releitura de camarão com chuchu, que é um clássico na cozinha brasileira, que meu amigo... Foi até engraçado. Eu vou contar aqui rapidinho. Uma vez eu falei no restaurante que eu ia servir um camarão com chuchu. Pô, mas eu vou indo... É isso que a Thalita falou, mas eu vou no teu restaurante para comer camarão com chuchu, mas a pessoa vai para a adoro. França para comer buff bourguignon, vai para a Itália para comer... E o camarão com chuchu é nosso, é um clássico. E aí, no quartel era até um macete para as pessoas comerem camarão, porque o chuchu empeixia o gosto de camarão, então tu bota pouco camarão e dá bastante chuchu. Mas então, eu fiz a minha releitura. Eu fiz o acompanhamento, existe um caldo na culinária clássica que se chama bisque, então, que é com a cabeça do camarão. Então eu fiz uma bisque, fiz um camarão salteado e fiz o chuchu. Tem um equipamento na cozinha que se chama mandolina, que tu deixa o chuchu fininho. Bem fininho, Bem fininho. Então fiz um chuchu bem fininho, na mandolina, crocante e como fosse uma saladinha. E aí fiz um purê de limão. E um crisp de cebola roxa. Um camarão com chuchu. É isso, eu acho que a Thalita falou, são os olhares. O quanto você implementa o seu olhar naquilo. E aí vem da parte artística, cultural, criatividade, por onde você passou, aonde você aprendeu. Agora eu quero saber o que é um pirê de limão. É um pirãozinho de batata. E no finalzinho, tá. E no finalzinho eu coloco ali um limão, uma raspinha, uma manteiguinha, pega ali a base francesa bem lisinho, e aí você come o pirãozinho, tem aquele retrogosto de limão que te faz salivar, a parte gordurosa. Tô salivando. Não, só aqui. de pensar. Eu tô descrevendo. Luiz, tô salivando aqui, Isso, cara. mais o arroz, o feijão e o ovo estralado. E eu que sou a louca do limão, né? A louca do limão, eu também sou louca do limão, adoro. Agora vem cá, meu amor, o seu projeto social Diamantes na Cozinha, ele já abriu portas para milhares de jovens, é uma coisa muito importante, né? O que mais te emociona nessas histórias transformadas pela sua iniciativa? Cara, o que me emociona é o dia a dia, né, assim, porque é aquilo que eu falei, da oportunidade, você dar a oportunidade a alguém. Eu, através de políticas públicas, tive a oportunidade de fazer uma faculdade, financiei pelo financiamento estudantil, e minha faculdade era uma faculdade que as pessoas chegavam com uma bolsa de faca de R$2.000. Eu chegava com uma faca branca enrolada, se a polícia me parasse, então estava ferrado. Cabo de plástico, né? E aí teve um cenário muito louco que uma vez a professora falou assim comigo, João, experimenta esse polvo aqui, vê se está no ponto. Eu não sei, pô. Eu não sei se o polvo está no ponto, porque eu nunca comi polvo. Então, qual é a referência que eu tenho de polvo? Então, o que me motiva é levar esse acesso para essas pessoas que não têm. Aí hoje, fala, João, como você faz para as pessoas entenderem a textura de polvo? Eu pego a moela, pô. Então, eu faço a moela e a pessoa... Então, eu acho que a partir do conhecimento, ele te liberta. Então, ele não vai ficar numa amarra de um polvo. Eu tenho outros... Que nem a Thalita faz, ela tem outros artifícios por conta do conhecimento que dá para te encantar, que dá para fazer, te dá a mesma sensação. Então, o que me deixa feliz é o legado, não é o que você deixa depois para a pessoa. Independentemente se a pessoa vai seguir a gastronomia como profissão, isso para mim não importa. Mas a experiência que ela passou... É a experiência, exatamente. é o conhecimento, Olha é a lá, libertação cozinha. Que vai para outro lugar. Então a gente tem curso de coquetelaria, a gente tem curso de confeitaria, padaria, cozinha quente, então a gente tem confeitaria, então a gente tem diversos cursos para pessoas que se encontram em vulnerabilidade social, para ele poder fazer. E é caro, né? Fazer gastronomia é caro. Não é acessível.
Então quando a pessoa se permite, tem muitas pessoas que entram na necessidade saem transformadas, falam assim, cara, eu nem vou seguir, mas só um ambiente do curso, só essa terapia já me transformou. Eu vou para outro, mas aqui já me transformou. Eu diria que o ambiente da cozinha ele tem aquela mesma sensação de quem foi militar e não seguiu carreira, né? De dizer que aprendeu muita coisa boa no quartel, que levou para a vida. A cozinha é a mesma coisa, assim. Bonito. Quando você aprende muitas coisas ali dentro, você leva para a vida, porque a cozinha tem muita disciplina, né? Então eu acho que isso também transforma a gente. Muita disciplina. E você falou uma coisa que eu acho sensacional também, que é sobre política pública, que eu acho que até responde uma coisa que ele tinha perguntado para mim, porque eu acho que a gente precisa lutar cada vez mais para ter mais políticas públicas, porque aí a gente vai ter a força necessária para que a gente crie esse ambiente saudável, né? Para que a gente possa se alimentar melhor, para que a gente possa ter uma qualidade de vida. Então tudo isso é muito importante. Thalita, fica ouvindo você falar, João, o João falando, e eu acho uma coisa muito interessante, que tem um discurso antigo de que gastronomia, ela para ser uma coisa boa, de qualidade, chique, grandes escolas, gastronomia europeia, não sei o quê, e você prova por A mais B que comida não tem CEP. Eu acho isso genial, cara. Tá vendo? Vou comparar um camarão com ela, parece... aliás, eu falei pra Thalita, eu comi uma vez era um bobó que o camarão, nesse retiro, o camarão era castanha. Mas era a mesma consistência, Luiz. Falei, gente, vocês puseram camarão aqui, não é possível. Não era castanha. Não, isso é muito interessante. Eu tenho um risole no buffet que se chama risole baiano. E aí ele é uma misturinha de cogumelo shimeji com azeite de dendê, leite de coco e coentro. E todo mundo que come fica assim, tem certeza que não leva camarão? Às vezes vai gente assustada na cozinha falar assim, eu sou alérgica, pelo amor de Deus. Eu falo, não tem camarão, fica tranquilo. Mas eu já passando mal psicologicamente. Pensando mal. Mas aí, Joãozinho, essa coisa da gastronomia ser só assim, internacional, europeia, para você não tem CEP, né? Tem uma coisa muito... Teve uma entrevista aqui do presidente Lula, obviamente. Sim. E aí, eu esqueci quem foi que falou assim, e presidente, querem nos colocar na cozinha de novo. Luciana Barreto. A grande Luciana Barreto, beijo, Lu. Não, nos querem deixar sempre a gente na cozinha. É o contrário, agora eles não querem tirar. Eu vou te contar é o contrário, agora eles não querem tirar. Vou te contar. A cozinha, ela nasce, estou falando da cozinha estrutural, né? Nasce na Europa, na França, aquela coisa, brigada e etc. E a cozinha era feita por homens. A cozinha nasce do militarismo, a hierarquia, toda a brigada vem do militarismo. E a cozinha de chão de fábrica e tal, de labuta do dia a dia, eram feitas por pessoas escravizadas, por mulheres pretas, que se encontravam no território, que faziam os quitutes, que serviam as casas grandes. E durante muito tempo, as cozinhas eram separadas. Se você pegar a arquitetura da colonização, aqui era a casa grande, a cozinha era fora da casa grande. Então, a vida toda era assim. E quem eram as maiores cozinheiras? Quem sempre foi as maiores cozinheiras? Essas mulheres pretas. E não foram valorizadas em momento nenhum. Quem fez os maiores clássicos da cozinha? Essas mulheres, e nunca foram valorizadas. Ao passar do tempo, a nossa colonização eurocentrada, e por conta dos homens, as cozinhas começaram a ganhar valor e glamour. Vieram os cozinheiros dos reinados, ali, quem era cozinheiro de um rei tinha um grande status, né? Na sociedade. Você ser cozinheiro de um rei é você ser cozinheiro de um presidente, é você ser cozinheiro de alguém, até porque muitas pessoas morriam envenenadas, então tinha um cargo de alta confiança. Sim. E essa situação chegou em um momento moderno que quem fez a cozinha de verdade foi esquecido porque valorizou, então não é mais lugar de preto a cozinha agora. Agora é lugar de branco, modernizada, até que você pega a arquitetura moderna, hoje o chique na tua casa é você ter a cozinha americana. Exatamente. A cozinha aberta, aquela parede da escravidão derrubaram. A cozinha separada juntaram. Então, Cissa, se eu estou hoje aqui vivo, é porque essas mulheres trilhar esse caminho. Com certeza. Isso é um legado, isso não então, por isso que eu falo com ela, não, tem que deixar de onde a gente veio, da onde a gente desenvolveu, mas valorizando, pô. Não agora que é uma cozinha que todo mundo tem altos programas de gastronomia, tá todo mundo na frente da televisão ganhando muito dinheiro com a cozinha. Qual chefe preto você conhece referência no mundo? Você. É pouco. Para quem fez a cozinha, qualquer prato contemporâneo nasce de um prato tradicional. E quem fez essa cozinha tradicional foram nós. Foram nossas ancestrais. Essas pessoas que morreram para que o João Diamante pudesse estar aqui.
Então, muito respeito a essas mulheres, eu estou aqui por isso. Lindo você, lindo esse reconhecimento, lindo, que é preciso. João, o seu restaurante tem um nome 2 de fevereiro, que é uma data ligada a Iemanjá, carrega muita ancestralidade, quanta identidade negra você acabou de falar aí, quanto essa identidade está presente na sua cozinha e no seu empreendimento? Virou uma missão de vida? É uma missão, eu não posso negar essas origens, né, cara? Porque, como eu falei, eu tô vivo por isso. Eu, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu tive naquele território. Tive o privilégio de ser o chefe do Museu do Amanhã quando abriu. Só que ainda muito sem letramento racial, me entendendo como pessoa, quem era o João. Eu tive uma oportunidade de fazer um documentário na África, na costa da mina do Benin. Na costa da mina, você também, você foi lá. E aí, nesse documentário, eu ganhei todo esse letramento, eu ganhei todo esse conhecimento e tal. E uma coisa interessante que uma senhora falou comigo, eu fiz algumas perguntas lá. E aí uma coisa que foi unânime, assim, que uma senhora falou comigo, eu falei, existe lá a Porta do Não Retorno, que foi o lugar que mais mandou pessoas escravizadas para o mundo, e existe aqui no Rio de Janeiro, o Cais do Valongo foi o lugar que mais recebeu pessoas escravizadas do mundo. Então tem esse contraponto. E, obviamente, que esse lugar chamado a Porta do Não Retorno, para mim, não vai ser um lugar feliz. Claro. Eu cheguei lá e lacerado, arrasado. Eu perguntei para ela assim, o que te faz viver nesse lugar? Ela falou assim, João, a gente não consegue mudar o passado. É impossível mudar o passado. A gente consegue pegar o passado, resistir no presente para mudar o futuro. Então, olha ao seu redor, vê se tem alguém aqui triste. Não tem mais ninguém triste aqui. A gente pega essa história aqui, resiste com ela e transforma. Hoje tem gastronomia, hoje tem turismo, hoje tem saneamento básico, a galera está ganhando dinheiro com isso. E eu acho que você tem que fazer isso no outro lado do mundo. E aí foi que eu decidi ter o 2 de fevereiro, a convite do Rafael Vidal. Ele construiu o restaurante para mim, há 2 anos atrás. E vem aqui com a gente, falando com a gente. E vem me convidando, e ele é um louco. Ele falou, João, eu fiz o restaurante, é teu, quando que tu assume? Nem me conhecia de internet. Falei, mas como é meu? Falei, cara, eu não posso assumir. Eu vinha relutando e resistindo de assumir. Quando ela me falou, cara, eu tenho que assumir isso aí. Que barato, e aí eu fui lá e assumi o 2 de fevereiro. E hoje a gente consegue fazer, porque é muito difícil as pessoas frequentarem aquele lugar e tal. Hoje as pessoas vão ao 2 de fevereiro, teoricamente, por egocentrismo, pelo João fala onde Diamante. É que fica, fala. Fica na rua Sacadora Cabral, número 79, bairro da Saúde, centro do Rio de Janeiro, um lugar chamado Pequena África. Pequena África, maravilhoso. E aí hoje as pessoas vão lá, não, eu vou lá no restaurante 2 de fevereiro, mas elas se enganam, que aí eu conto sobre o território, elas visitam. Então hoje o João Diamante faz esse serviço público para que as pessoas consigam conhecer e reconhecer sua história. Cara, então, por isso, o 2 de fevereiro. E o 2 de fevereiro é essa mistura do Brasil, que o slogan é onde o Rio é mais baiano. Então, pega a parte da Bahia no Rio e a parte da África no mundo. É maravilhoso. Somos África. Exatamente, meu amor. Agora, você já foi reconhecido com prêmios importantíssimos aqui no Brasil e no exterior. O que passa na sua cabeça pensando naquele menino da periferia, recebe esses reconhecimentos todos, meu Deus do céu? Cara, Cissa, tu sabe que assim, o meu prêmio Nobel da Paz, cara, eu posso receber qualquer prêmio, mas esse prêmio Nobel da Paz é ver realmente o impacto e o legado nas pessoas. Óbvio que o reconhecimento, isso foi até trato de terapia, né? Porque eu ficava me cobrando, como que eu estou ganhando reconhecimento com uma coisa que as pessoas têm que fazer? É aquilo que a Thalita falou, não é uma coisa assim... Não, isso tá intrínseco, viu que ela se cobrou? Cara, eu acho que eu não estou fazendo nada. Lógico que tá. Isso eu me tratei também com terapia. Eu acho que os prêmios são válidos, têm reconhecimento, te ajudam a impulsionar, mas eu não me agarro a eles. Eu me agarro no que eles trazem como legado, como recurso para ficar meio que um Robin Hood. Eu ganhei isso, mas com isso aqui eu estou impactando milhares de pessoas. Foi o que aconteceu hoje. O Diamante na Cozinha ele já impactou, em média, umas 6 mil famílias. E aí eu queria mais, queria muito mais. Então eu peguei o Diamante na Cozinha e transformei em um programa. Porque aí, de 6 mil famílias, hoje eu atingo no programa, em média, mais de 10 milhões de pessoas. Caraca, e aí você consegue entrar na casa das pessoas e impactar de fato com dicas, com orientação,
com especialistas de todas as áreas e as pessoas se identificam. Então, minha missão de vida está posta. A gastronomia é só um pretexto. Entendi. É só uma ferramenta. E vira uma manifestação do bem, né? Eu, por exemplo, as minhas cozinheiras passaram pelo curso... Sério? Sim, então assim, é muito que comum. legal. Eu também dou aula no projeto da Ação Cidadania, né, do curso de formação brasileira, gastronomia e formação brasileira. E vários alunos que estão ali também já passaram pelo projeto do João, porque é um ciclo, né? E também tem isso, quando a pessoa aprende, ela não quer mais parar de aprender. Então ela também vai rodando em outros projetos, em outros lugares, e é sempre muito, eu acho que nutre você, literalmente. Assim. Eu queria contar um negócio para te ouvir mais, João. João é um amigo que eu adoro ouvir, e sempre que eu posso, estou lá. A minha mãe, ela faz parte dessas mulheres pretas não reconhecidas na cozinha, né? E minha mãe foi cozinheira a vida toda. E aí, nos últimos anos de trabalho dela, ela estava chefiando, ela chegou a ser chefe de cozinha e nunca teve formação. E ela estava chefiando um bistrô dentro de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Aí, nos últimos anos de trabalho dela, ela falou assim, eu não aguento mais esse lugar, eu não aguento mais o lugar da cozinha. Então, é muito legal ouvir você falando desse lugar ressignificado. E aí ela chegou para mim e disse assim, o que você acha de eu ser porteira? Eu falei, mãe, você tem que fazer o que for de fazer bem. E aí ela se tornou porteira do mesmo condomínio de luxo em que ela era chefe de cozinha de um bistrô. E foram os anos mais felizes da vida dela antes dela se aposentar de fato. Hoje ela cozinha por esporte quando quer e tal. E aí eu acho que assim, não dá para negar que a cozinha, para muitos de nós, ainda é um lugar de muita violência também. Porque tem esse lugar do glamour, o lugar da televisão, esse lugar do afeto que a gente está trazendo aqui, e tem o lugar da extrema exploração, da dor, da barriga no fogão quente, do corpo Pressão, que vai né? sendo explorado ao máximo. E aí quando eu vejo projetos como o seu, que eu conheço tão bem, que estão ressignificando esse lugar, que estão trazendo outra beleza, outra forma de existir, eu fico plenamente feliz, não porque eu sou cozinheiro, mas porque minha mãe pode olhar para esse futuro em construção que outras mulheres negras como ela não vão precisar enfrentar ou desistir daquilo que elas fazem tão bem para poder, sei lá, E tirar só a poder cozinha existir. desse lugar, né? Exato. Até uma coisa meio... Exato. Tá na cozinha, vai pra cozinha, vai comer Exato. na cozinha. Exatamente. Um outro Nossa, lugar. pejorativo É, Um novo total, lugar. em outro lugar, É isso, te exatamente. coloca E aí, em outro lugar. você, sei lá, 6 mil famílias, você tem uma grande história que te tem marca. diversas. Todo professor tem muita história. Qual que é Cara, a sua aí que você carrega Tem dessa muito. galera? Tem um menino chamado Ismael, que eu conheci ele nas Olimpíadas, assim que eu voltei da França. E ele falou, chefe, eu quero trabalhar com o senhor e tal, não sei o que lá, pode me colocar na sua equipe. Eu falei, Ismael, mas já está fechado. E o Ismael semi-analfabeto e tal, e querendo aprender, querendo evoluir. Entrou no Diamante na Cozinha. Começamos a fazer esse processo. Hoje o Ismael, ele chefia um dos maiores restaurantes em Portugal. Olha só. Então, assim, tem Caramba, histórias. João, maravilha. Tem empreendedores de nível que tem buffet, que tem... Cara, tem gente de todas as vertentes no cara. Diamante na Cozinha. Tem coordenadores de curso, tem gente que fez faculdade, pós-graduação. Então tem gente que tem mestrado que passou pelo Diamante na Cozinha. Então são portas que se abrem que nunca mais se fecham. Claro, né? claro. Então, Queria que você me falasse agora do programa Cozinha de Favela. Você mostra empreendedores lutando para fazer seus negócios crescerem. Que é O outra que esse projeto te dificuldade, né? ensinou? Cara, esse projeto ele nasce dessa provocação do Diamante na Cozinha. E é muito legal que a galera nos comentários e tal, na internet, tá falando, João, esse programa caiu para você como uma luva e tudo mais, e tal, isso, aquilo, outro. Mas caiu porque o idealizador é do território, que sou eu. Então eu escrevi esse programa e aí, obviamente, divido essa intelectualidade com a Nath Ramos, que é a diretora, e o Felipe Brito e a Esté, que desenharam esse formato junto comigo, mas muito entendendo o território. Eu tenho, eu tenho 35 anos de idade e de favela eu tenho 27 anos. Então, assim, eu sei o que eles precisam, eu sei o que eles querem, eu sei, ninguém quer que você chega lá e bata no ombro e, ai, coitadinho, ele, tal, não é isso. Então, por isso que é fácil a identificação do público, é muito fácil a identificação do público.
com o programa. O Cozinha de Favela é um programa que potencializa o empreendedor gastronômico das favelas cariocas. Então você entra dentro do território, pega o negócio da pessoa, eu junto com alguns especialistas, são algumas áreas, arquitetura, gastronomia, gestão e comunicação. Então a gente faz um plano de negócio novo para a pessoa e capacita essa pessoa, porque não adianta nada você entregar e ir embora. Então a gente capacita essa pessoa Claro. e depois a gente dá o que ela precisa, luz, mídia. Imagina essa pessoa num programa da Rede Globo, TV aberta, com 10 milhões de pessoas sendo assistidas. Sim. Então são depoimentos emocionantes. A primeira empreendedora foi a Ari, da favela do Girassol, em São Gonçalo. Ela está falando que a demanda está uma demanda absurda. Ai, que maravilha, que já a cozinha né? que a gente promoveu para ela, já daqui a pouco já vai ter que crescer. Então são essas situações que a gente tem que promover, porque é o seguinte, né, eu comparo muito com a situação da escravidão. Tiveram lá a libertação, mas sem reparação. O que adianta você dar uma cozinha para a menina e não ensinar ela a operar? O que adianta você dar um canhão de mídia, que é a Rede Globo, sem ensinar ela... Então, é a mentoria completa por pessoas que são do território. Não especialistas criados em laboratórios, em grandes universidades, em Harvard, em não sei aonde, que acha que entende do território. Nada contra. O conhecimento é importante a qualquer esfera. Mas se você não falar com quem é do território, esquece. Acaba sendo uma ideia colonizadora. Exato. Até, né? Exatamente, Thalita. Então, o programa deu tão certo por isso. Porque quem faz é quem vive e quem entende as dores. Então fica muito fácil de entregar o que precisa. E aí, todas as dicas que vão para o empreendedor vai para quem está assistindo. Vai para quem está assistindo, exatamente. Genial, né? O programa é genial, cara. Agora, você já foi jurado também no programa Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, que era da Globo. E você se emocionou muito por estar ali com as conquistas que tem... aliás, eu queria saber, essas conquistas têm um sabor especial para você? Tem, muito. Quero agradecer já aqui o Boninho, acho que o Boninho foi uma das pessoas que confiaram também ali Beijo, no meu trabalho. Boninho. Tô te esperando, hein, garoto? E cobrança. É incrível. De dedo, hein, assim, ó. Me colocou com dois grandes gigantes da televisão brasileira, que era a Paola Carrossela e o Leandro Hassum, nesse programa Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua. E ele sempre ficava me provocando, né? Não, João, tem uma coisa pra você, tem uma coisa pra você. E no dia da coletiva de imprensa eu até me emocionei. Ele falou, cara, é o seguinte, esquece. Você não está aqui por ser coitado, você está aqui pelo seu talento. Se tu está aqui é porque eu te vi um potencial e que você vai entregar. Então foi uma porta assim que se abriu para mim naquele momento muito importante para poder mostrar esse lado também. E o primeiro programa que eu participei de TV aberta, assim, com a maior exposição, de estar todo domingo no ar, foi Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua. Então eu aprendi muito com a Paola Carrossela, eu aprendi muito com o Leandro Hassum, que são dois gigantescos da televisão brasileira. Foi um presente assim que eu ganhei para me preparar para chegar. E para as pessoas também se verem no João Diamante, que podem chegar também, Sim. que podem ter um espelho que devem, e não pela carência, e sim pela potência. Sim. Então essa é a ideia, como Que é o Boninho você falou chegou. antes, exatamente. Agora, João, muitos chefes falam de técnica, né? Que está na cozinha, tem para poder fazer os pratos, não sei o quê. Você fala muito de humanidade. O que uma pessoa precisa ter, além de talento, para poder trabalhar com comida? É isso, eu acho que a técnica ela vai estar atrelada sempre. Não adianta você fazer nada frio no sentido de sem amor, de largado, de fazer desleixado. a receita ali direitinho, só isso, Eu né? acabei perguntando para a Thalita e agora estou perguntando para o Luiz também. Nenhum dos dois foram treinados em escolas de gastronomia tradicionais. E os dois têm um trabalho incrível. E quem come as comidas deles se apaixonam. Por que isso? Porque a comida é sentimento. A comida é amor, vem de dentro. A questão da técnica é uma questão voltada a ser profissional para te criar uma rotina, para te criar um desempenho dentro da sua organização na cozinha melhor. Ela te encurta caminhos. Talvez um pão ou uma receita que eles fazem de uma maneira, eu faço de outra com técnica e me encurta um caminho.
Mas isso não quer dizer que a minha comida vai ser mais saborosa, mais gostosa gostosa do que a deles. deles. Às vezes pode ser ao contrário. Exatamente. Porque eu estou utilizando a técnica ali rapidinho, tal, coloquei e não tive sentimento nenhum. Eles não, estão com esse sentimento de pertencimento, de amor, de entrega, de carinho, de realmente falar assim, ó, eu te amo. Come isso aqui. Também te amo. Ai, João. Agora eu tô danada de você não ter trazido nada pra gente comer, vocês três aí, nada. Isso é Não, mas absurdo tá mesmo. todo É um mundo convidado aqui absurdo. pra comer o arroz odoiado no Agora, 2 de não fevereiro. vai inventar de morar lá fora, fazer restaurante lá fora. Não tô daqui, você fica aqui, hein, garoto? deixar. A pessoa bate do convidado. Não façam isso não, pelo amor de Deus, gente. Intervalo rapidinho, na volta a gente conversa com o criador de conteúdo e de marmitas deliciosas pro marido dele, Luiz Felipe Alves. Não sai daí não, mulher. Já, já. Beijos. Mua. E a gente está de volta com o seu Sem Censura e agora para um papo com esse cara que elevou a marmita do dia a dia ao status de prova de amor, gente, a coisa mais linda. E se tornou o sonho de consumo de todo trabalhador brasileiro, com humor leve e um tempero irresistível, como ele ficou conhecido. Não, ele ficou conhecido como o moço da lancheira, gente, olha só. O moço da lancheira está aqui atrás de mim. E ele conquistou o Brasil ao mostrar que afeto vive nos pequenos detalhes. Hoje, ele chega ao nosso Sem Censura para lembrar que comida também é uma forma de amar. Luiz Felipe Alves, querido, muito obrigada por ter vindo aqui. Prazer imenso estar aqui com você e dividir o painel com esses dois profissionais incríveis. E você também, garoto. muito Ó, obrigado. Tá doido? Virou agora? Luiz, seu amor pela culinária surgiu na infância, né? Com uma herança das mulheres da sua família, não foi? Exatamente. Você via sua mãe, sua avó cozinhando, era isso? Exatamente. Eu gostava muito de observar, minha avó, principalmente. Minha avó era aquela mulher sulista desse tamanho, magrinha, que passava Qual o dia é o inteiro problema, Sebastião? sovando pães e massas pesadas. E quando eu estava com 5 anos, eu fui morar com a minha mãe, quando minha avó faleceu. E a minha mãe se casou com um baiano, e daí eu conheci a culinária baiana. Então, assim, eu estava acostumada a comer pão, arroz e feijão, de repente eu no sarapatel. Então, eu tive uma imersão muito grande de provar muitas coisas diferentes. Porém, eu sou da roça, né? A cidade mais próxima do sítio onde eu morava tinha 2.000 habitantes. Então, homem não era muito bem visto na cozinha. Então, eu sempre observava. Que o João falou agora. Sempre observava muito. E a minha família era evangélica. E eu, com 15 anos, eu era professor de escola dominical. Eu dava aula para crianças. Gente. E a minha cidade era muito pequena. E tinha muita criança que ia para a escola dominical só para tomar café da manhã. Comer. Então eu comecei... Perdão, pode... então, assim, então eu comecei ali já, com os meus 15 anos, fazia um bolo, tentava fazer uma torta salgada, na intenção de trazer essas crianças para a igreja, assim, focado no evangelho naquela época. Então eu comecei por ali. Quando eu tinha 17 anos, me assumi, sou uma pessoa LGBT, então aconteceu o clássico boa sorte, bye bye. Então eu tive que aprender a cozinhar mesmo por sobrevivência, né? Porque tenho uma casa, de repente eu não tenho uma casa mais, tenho que lidar com aluguel, trabalho, tudo mais. Então precisei aprender a cozinhar por sobrevivência mesmo, o básico do básico, até que veio a pandemia. Fui vivendo assim, cozinhando o básico do básico por alguns anos. Na pandemia, ficamos ali um tempinho preso dentro de casa. Eu e Diógenes fomos morar junto com 6 meses de relacionamento. Diógenes é seu marido. O meu marido. E eu era assim... No começo, o Diógenes não queria namorar. Aí quando deu certo... Agora tá doido, Ele ia cara. perder lancheiras incríveis. Quando deu certo... Olha que casal mais lindo, gente. Nossos filhos. Daqueles filhotes, gente. Quando veio a pandemia e nós fomos morar juntos, eu falava assim, gente, eu sou tão apaixonado por esse homem que todo dia de manhã, durante uns 3 meses, eu fazia um café da manhã e levava na cama. Fofo, meu Deus. E daí eu fui Puxa, aprendendo, tipo- gente, eu não posso ficar todo dia no pão de queijo e ovo mexido, então eu fui me aventurando.
E na pandemia eu comecei a cozinhar, comecei a testar coisas novas. Eu e o Diógenes também cozinha, mas nós tínhamos caminhos muito diferentes de cozinha. O Diógenes fazia um risoto, fazia uma coisa mais fresca, eu fazia carne de panela, feijão. Adoro! Então eu sempre fui muito da comida que... Pra mim, o meu maior elogio, quando alguém vem no meu perfil e fala assim, nossa, comida de vó, comida de mãe. Então eu sempre gostei muito desse tipo de comida. Já tem uma lancheirinha ali passando. Não posso nem ver, ó, olha lá. Agora, você faz essas lancheiras maravilhosas, essas marmitas, mas você mesmo não teve esse gostinho de lancheira quando você era criança, não, Não tive, né? não. Nem sabia o que era isso. O lanche da escola era isso. E tá ótimo, mas eu não tive. Eu tive uma pequena referência, a minha mãe e meu padrasto. A minha mãe foi empregada doméstica a vida inteira e trabalhava na roça. E o marido dela ou estava na roça ou estava trabalhando em construção civil como pedreiro. Então eu era muito acostumada a ver ela levar a marmita para ele. Que era aquela marmita que você colocava três em cima, né? A boia, exatamente. Então eu tinha isso como uma memória, assim, tipo assim, nossa, ela gosta muito dele, ela faz comida pra ele e leva pra ele. Por isso veio a história do amor também, né? Exatamente. Então, quando nós morávamos em Santa Catarina, viemos pra São Paulo há 3 anos, e o Diógenes trabalhava, hoje ele trocou de emprego, né, mas ele trabalhava no setor bancário, ele é programador. E não é um setor muito legal, assim, sabe? Eu escutava as reuniões em casa, eu ficava desesperado, assim, tipo, meu Deus, que lugar é esse? Então, para ele conseguir comer bem, sem precisar, na marra, socializar com essas pessoas, eu comecei a mandar comida de casa. Mas, gente, que solução. Estratégia. Exatamente, porque daí ele não precisava lidar com... né? O pessoal ama muito gay na internet. As pessoas amam gay na internet, né? Mas num escritório cheio de homens conservadores, o pessoal que bate o martelo mesmo, não é tão legal, né? Não é a companhia que eles querem, um homem casado com outro homem. Infelizmente é a realidade, né? Aí eu comecei a curar esse problema mandando a comida de casa. E eu já estava começando a fazer alguns vídeos de receita na internet, assim, para testar. Só que eu tinha muita vergonha, eu não tinha uma cozinha bonitinha igual eu tinha hoje, então eu fazia aquele vídeo que só mostrava a mão ali preparando. E esses vídeos davam muito bem, eu ganhava alguns seguidores. Porém, quando esses seguidores abriam o story e via que eu era casado com um homem, eles iam embora. Gente. Aí eu pensei, como eu vou comunicar que... Como eu vou fazer para as pessoas já me seguirem, sabendo quem eles estão seguindo, sem ter esse chá revelação? Então eu comecei a anunciar. Hoje eu vou fazer um almoço pro meu marido. O meu marido tá com vontade de comer isso. Você já fazia um filtro. Já nos primeiros segundos do vídeo, que daí eu não ia ter essa dor de cabeça. Não ia ter aquele gostinho de, nossa, eu ganhei 10 mil seguidores. Meu Deus, eu perdi 9, sabe? Então comecei a fazer isso. E quando eu comecei a fazer a lancheira pro Diógenes, eu queria sempre dar uma variada no cardápio. Então eu pesquisava muito, fui aprendendo muitas coisas. Principalmente trabalhar com legume, que era uma dificuldade, né? Até porque hoje em dia, pra quem Agora eu vou te falar, tá olhando pra mim por quê? Pra quem não... Pra quem consome carne, tudo gira em torno da carne, né? E daí eu comecei a aprender muito com comida vegetariana. Sigo a Thalita há muitos anos, assim, tanto que eu realmente achava que o amigo era um amigo. A gente vai ver um vídeo agora, um vídeo que é maravilhoso. Vamos lá rodar, por favor? Hoje o meu marido trabalha presencial. Bora montar a lancheira dele comigo? Hoje ele vai levar arroz, um feijão carioca fresquinho, que eu acabei de cozinhar, mini abóbora recheada com requeijão, salada de lentilha, molhinho para salada e medalhão de salmão grelhado e regado com mel. De sobremesa, ele vai levar um mousse de limão, e para o café da tarde, um sanduíche de frango, com bastante molho tarê que não pode faltar. De bebida, ele vai levar um suco natural de maracujá, e tá pronta. Oi, Diógenes! Ai,
quero um marido assim, gente. Olha, tá aberta as inscrições. Eu também quero um marido assim. Não, os maiores pedidos de casamento que eu recebo são de pessoas héteras. Mulheres e homens héteros, assim, case comigo, por favor. Perguntando se vocês aceitam marmita, né? Nossa, demais. Agora, eu tô com uma dúvida aqui. A gente tá aqui no meio da tarde. Você deixou a marmita pronta do Diógenes hoje já? Hoje não, hoje eu que vim pro Rio trabalhar presencial, eu esperava que ele fizesse uma pra mim, né? Mas Não. Ele não fez fiquei a na marmita. vontade, né? Mas Tá ele, arriscando, olha né, só. uns vídeos. Pois é. Ele não fez a Haja. marmita, mas ele mandou um negocinho pra você. Quer ver? Vamos Meu ver? Peraí. Deus. Oi, pessoal do Sem Censura. Hoje meu amor está aí trabalhando presencial e eu só queria te dizer o quanto eu tô orgulhoso de toda essa trajetória linda e dizer que eu morro de orgulho de você e de tudo isso que vem conquistando. E só um recadinho, hoje não precisa se preocupar com a marmita não, viu? Coisinha Gente, fofa. ele não me contou. Que amor. Lindinha. Como é que o Diógenes lidava com a forma das marmitas no começo, assim? Olha, no começo eu fazia uma marmita mais singela. E no decorrer de que eu comecei a consumir muito conteúdo de mãe, principalmente, Sim, esposa, sim. eu comecei a dar uma variada, né? Quando comecei a arriscar mais. E o pessoal do trabalho adorava, assim, alguns colegas de trabalho dele, o pessoal sempre pedia um pedacinho disso, um pedacinho daquilo, tanto que eu comecei a mandar a Aumentar, sobremesa maior, maior, eu já vi. para ele conseguir tinha dividir. muito medalhão ali. Pô, eu já comecei a fazer conta. Ele tinha algumas amigas do trabalho que eu já conhecia, que eu me dava bem. Então, tipo assim, já que eu vou cozinhar, eu já fazia uma quantidade que desse pra ele trabalhar, eu almoçar e pras amigas também que ele se dava bem. Então, eu já fazia uma sobremesa maior, um sanduíche que dá pra cortar no meio e 2 pessoas comerem. Então, teve uma recepção muito boa do pessoal do trabalho Não, desde agora sempre. ser amigo dele é uma Pô, vantagem no amizade. trabalho. Exatamente, Não é mais uma exatamente. situação. Agora, tudo é lindo, né? Você vê, assim, o feijão dá uma vontade, Não, assim, o feijão a tá sobremesa absurdo. maçaricada, não, o molinho da salada, a salada. Mas eu achei muito interessante que o Luiz ele conseguiu fazer algo que eu, pelo menos, considero muito novo na internet. Porque, geralmente, os conteúdos de gastronomia, as pessoas querem ver como você fez. Sim. E ele apresentava o que ele já tinha feito e ia colocar dentro da lancheira. E Boa, Thalita. tanto que veio depois, Já né? mostra Esse pronto. lance do conteúdo Depois de que eu você vim fazendo. ensinando mais as Qual foi a comidas. primeira Mas coisa que você aprendeu a fazer na vida, assim? na vida, arroz. Arroz, O básico. é, o básico, Arroz e bolo de chocolate. As primeiras coisas que eu aprendi a fazer na vida. Nossa, as crianças da igreja de Amavam. Até hoje elas me Agora eu fiquei acompanham. curioso com um Todos negócio com adultos. vocês todos, na verdade. Vocês sentem prazer em cozinhar ou sentem prazer em ver alguém sentindo prazer em comer? Eu sinto mais na pessoa comendo. Amo cozinhar, mas nada como servir e ficar assim, ó. E aí? O que você achou? Não, em geral, são as mesmas pessoas que veem filmes repetidos e ficam assim, olhando pra pessoa e pra TV. Exatamente. Eu fico assim, aí, o que você achou? Eu gosto mais de... Dá uma garfada E ali. vem cá, o que o Diógenes acha, assim, do Brasil inteiro querer a marmita dele, hein? Eu acho que ele gosta, ele se sente muito orgulhoso. Claro. Deve se achar um pouquinho, com certeza, né? Eu imagino ele pelo corredor meio igual o Kiko, assim, sabe? Ó, eu tenho, você não tem. E já tem algum projeto para essa marmita chegar para todo mundo do Brasil? Como que tá? Eu adoraria uma já coisa que querendo capitalizar. Olha aí. trabalhando Empreendedorismo. nisso, mas quero muito transformar em um produto, assim. Não sei, você já tem MEI? Já. Já tem meia bonitinha, Thalita. Não, eu amo uns comentários que as pessoas fazem, que é tipo assim... Meu Deus, meu marido aceita tão pouco. Demais, é muito. O pessoal nos comentários, às vezes até se passa, assim, muito marido marcando as esposas. Eu vou lá e comento, não, mas você que tem que fazer, amor. Faz você pra ela, dá o primeiro passo, né? Porque eu sou marido também, tô fazendo. Você é marido, pode fazer muito Mas bem. eu acho que essa marmita pode fazer... né? Podia ir pra mais gente, Nossa, entendeu? super, Chegar no seria mercado, abrir o incrível. congelador e tal. Lá em casa também quem cozinha sou eu. A Stephanie passa longe da cozinha. E eu tenho 2 filhas, então eu tenho uma de 15 e tenho uma agora de que vai fazer 2. A que vai fazer 2 é uma crítica gastronômica danada. Tá ruim, isso aqui tá ruim, hoje não tá bom não, papai. Então assim, e minha esposa é a minha maior crítica gastronômica. Pode qualquer crítica gastronômica do maior jornal, do maior portal, que não vai combater minha esposa. Porque às vezes
o teu nome às vezes pesa um pouco, né? Assim, quando a pessoa vai dar uma canetada, vai escrever sobre o seu trabalho, acaba pesando um pouquinho. Minha esposa é sem filtro, é o João, meu marido. E acabou, tá ruim e não tem... E acontece isso com você também, quando não tá tão legal... Não, o Diógenes gosta de tudo. Ah, é? Às vezes eu tô provando e falo assim, amor, desculpa, hoje eu errei. Não, ele tá ótimo. Eu não sei se é o medo de perder a lancheira. O medo é falar assim, então, vamos pedir aí no aplicativo. Você nunca vai saber. Vamos fazer sua própria comida. Mas eles falam assim, nossa, eu errei no ponto dessa maçã. Nossa, tá perfeito. Não, lá em casa não tem esse medo de perder, não. E às 3, se tiver ruim, vai falar, ó... Eu acho que você tá sozinho nessa, acabou, que lá em casa pronto. também é assim, igual... Tem crítica. Nossa, meu sonho que o Diógenes fala assim, tá ruim pra me sentir desafiado. Não, tá maravilhoso. Agora, quando é que momento você percebeu que as marmitas do Diógenes deixou de ser um gesto só de carinho e viraram um fenômeno, assim, de internet incrível, bombou? Quando as pessoas começaram a me parar na rua e falaram assim, você é hoje o meu marido trabalha presencial? As pessoas... Não, ninguém lembra o nome. Você não tem nome, As pessoas chegam assim, você é hoje o meu marido trabalha presencial? Que barato. Ou uma pessoa me cumprimentava na rua, assim, de longe, eu dava um tchau, em vez dela dar um tchau, ela fazia assim, ó. Que é o gesto do bolinho de salada. Salada! E daí, porque os vídeos da lancheira, desde o primeiro vídeo da lancheira, ele teve um desempenho muito bom na internet. E daí, nos outros dias, começou uma pessoa também do ramo culinária fazendo a sua versão da lancheira. Passava uma semana, tinha um influenciador que era médico fazendo uma lancheira de remédios, um veterinário. Então, furou muita bolha e as pessoas de nichos diferentes estavam criando uma versão, usando as mesmas frases que eu usava, a mesma receita do conteúdo, ali o mesmo formato. Só que nem sempre ligado à comida em si. Daí eu percebi que, opa, deu uma estouradinha da bolha. É. E não só quem gosta da comida gosta do meu conteúdo, porque eu acho que o meu conteúdo é mais a intenção do que a comida em si. É o que a Thalita falou, né? Exato. E, Luiz, eu queria saber de você, o que você acha que foi capaz de gerar essa conexão tão forte com o público? Porque, ao mesmo tempo, o Brasil é um país muito preconceituoso. Você mesmo falou isso. E a gente está falando do amor de 2 homens, você mesmo disse. Como é que você conseguiu chegar no coração das pessoas, apesar desse preconceito todo que... Ai! Que infelizmente a gente ainda tem. Eu acho que foi por tentar normalizar uma relação entre 2 homens, porque, por exemplo, eu cresci sem referência nenhuma de casal LGBT. Eu nunca imaginei que eu ia casar. O máximo que passava pela minha cabeça, vou casar com uma mulher, ver um relacionamento de fachada, porque a gente não tinha referência, Sim. né? Eu sou de 94, então assim, nos anos 2000 você ligava a TV, o que era um gay? Era o Patrick do Olha Faca ali brincando. Era sempre uma coisa muito caricata e colocava a gente mais no lugar de... Né? Estereotipada demais. E quando você via muitos LGBTs na internet, era sempre fazendo um humor, colocando uma peruca na cabeça e fingindo um personagem feminino. Ou muitas vezes o relacionamento, mesmo um perfil de 2 homens, sempre uma vibe muito sexualizada. Sim, ou até mesmo, tem vários perfis de pais LGBTs que eles focam muito na paternidade, mas não mostram o relacionamento. E daí eu comecei a mostrar, tipo assim, poxa, nós somos 2 homens, moramos na mesma casa, pagamos contas como todo mundo, fazemos compra como todo mundo, temos um relacionamento normal, não tem nada de anormal. Tudo que um casal formado por um homem e uma mulher faz, um casal por 2 homens ou por 2 mulheres também faz, né? Tipo, são as mesmas dores. Então eu comecei a mostrar isso, tipo assim, gente, não tem nada demais, ó, dono de casa, Cara, homem, e eu acho que isso que gerou uma proximidade maior com o público, tanto que eu recebo muita mensagem de pessoas LGBTs jovens, tipo assim, com seu conteúdo, hoje eu penso em casar. Muitas mães passaram a me mandar mensagem, tipo, eu tenho um filho gay, eu não tenho contato com meu filho, com meu genro, mas depois do seu conteúdo eu comecei a ver de uma forma diferente, porque geralmente gay pensa assim, nossa, eles devem passar o dia inteiro pelados, usando drogas, ouvindo Madonna, e tipo assim, gente, não é assim. Né? Tipo, Muito a gente doido, cara. limpa uma casa, a gente tem problema, tem um pet, tipo, não tem diferença, só muda que são 2 pessoas do mesmo gênero. Não, e essa estratégia que você fez de já anunciar logo no início do vídeo é sensacional. Exato, eu já corto ali quem poderia falar assim, eu cheguei aqui pela receita e acabei me surpreendendo. Então eu já me livrei disso. E ainda tem muitos ataques no seu perfil? Como que funciona essa coisa dos ataques? Porque é muito
comum, né? Eu Essa coisa ainda de- tenho bastante, assim. No começo eu recebia muita homofobia no Instagram, assim, absurdo. Só que eu adorava Gente, constranger homofobia quem é atacava. crime. Exato. Eu Tá? Só constrangia pra vocês muito quem me saberem. atacava. Às vezes um homem vinha lá e fazia um comentário preconceituoso, eu abria o perfil dele, descobria o perfil da esposa, ia lá e mencionava a esposa. Olha, fulana, como seu marido se comporta na internet. Ai, Mencionava os maravilhoso. filhos, eu começava a devolver o constrangimento. Tipo assim, a pessoa tentou me constranger, vou levar uma briga pra dentro da casa dela. No mínimo. E tiveram outras redes, por exemplo, assim, eu não uso Twitter mais, eu desinstalei do Twitter, porque daí no Twitter eu recebi muito ataque da comunidade LGBT, especialmente de homens gays. Eu recebia muito ataque de homens gays no meu conteúdo, assim, e daí aquela rede eu já abandonei, deixei pra lá. Mas que doideira, Mas cara. era demais mesmo. E é muito comum, infelizmente é muito comum hoje na internet. Eu recebia, principalmente daquele perfil do gay malhado que vive em balada. do saradão, Nossa, me do gay ataca padrão, muito é. ataque. O gay padrão me ataca demais na internet. Mas era uma coisa assim, ai, meu Deus, eu tô chorando. Fechei um contrato ali, amor, mas ai, tô triste no contrato. Então fomos convidados pra isso. Então eu conseguia dar uma equilibrada. Mas hoje em dia mesmo, eu sinto que o público de homens héteros me abraçou muito mais do que o público de homens gays. Olha que Na doideira. internet, Muito assim. louco, É, cara. eu posso filtrar comentários no meu vídeo, assim, tipo assim, se tiver 5.000 comentários, a maioria dos positivos vão ser do homem hétero do que do homem gay. O homem gay sempre fala que eu tô tentando criar uma caricatura de uma esposa perfeita, sendo que no relacionamento de dois homens não existe sim, esposa. sim. E como né? que isso é um reflexo da própria homofobia, né? Exatamente, exatamente. de Que é a mesma coisa que acontece com pessoas pretas também, né? A gente acaba reproduzindo racismo porque esse sistema bota a gente contra a gente mesmo. Exatamente. É. Agora, uma coisa, Luiz, além da variedade, que é uma beleza, tem a fartura, cara. Como é que tem gente que já chegou a te perguntar se o Diógenes trabalha embarcado, Não, né? demais. E eu vou no embalo. Ah, trabalha com o quê? Embarcado, amor. Petróleo. 3 dias. Mas o Diógenes, ele ganhou 20 quilos desde nós começamos nosso relacionamento. Deus, Diógenes. Ele era bem pequeno. Tudo que a mãe dele fazia que ele não gostava, agora ele gosta. Então, assim, e quando ele morava no Sul, ele tinha uma rotina completamente diferente, né? Tipo, almoçava quando dava. E eu sou muito chato com isso em casa. Almoço tá pronto. Não importa se é meio-dia, 1h da tarde. Se o almoço tá pronto, ele tem que vir na hora, ele tem que comer. Sabe? E eu comecei meio que a dar uma regrada na vida dele, Sim. por trabalhar com programação. Era uma coisa assim, nossa, tem uma reunião até 10 horas da noite. Então você vai parar às 7 pra jantar. Pra jantar. Sabe? Então. Legal. Por isso que ele não te fala se a comida tá ruim, tá vendo? Exatamente, eu obrigo a comer. É, tá certíssimo. Mas, e ele come, gente. Se colocar num prato, dá boa. E tem uma coisa que é legal também, que eu vi que você acha que não é todo mundo que merece uma marmita dessa, não. Você fez uma lista. Exatamente. Que eu amei. Eu acho que eram 16 itens, mais ou menos. Não era 16? Exatamente. De pessoas que não mereciam essa marmita. Conta um pouco sobre Eu isso pra comecei a gente. receber muita mensagem, muito comentário de homens, principalmente, falando assim, nossa, eu casei muito mal. Nossa, minha esposa, não tô valendo nada pra minha esposa. Sempre culpando as suas esposas, porque as suas esposas não faziam lancheira. E daí eu comecei a levar pro pessoal. Eu não faço lancheira pro Diógenes porque é uma obrigação. Eu não me sinto obrigado, nunca me senti obrigado. Eu faço a lancheira porque ele sempre me respeitou. Eu faço a lancheira porque ele é meu companheiro, né? Ele faz tudo. Não adianta o marido chegar e falar assim, minha esposa não faz lancheira. É. Ele chega em casa, ele tira o sapato, deixa o sapato podre, não compartilha as obrigações da casa, Sim, porque a casa é dos dois. sim. Então, assim, se você quer uma lancheira, você tem que merecer, Não é sua porque no fim empregada, não né? é uma obrigação, é uma demonstração de afeto. Não é sobre comida, é sobre parceria Exatamente, também, né? é sobre Não parceria. É sobre parceria. Eu achei isso muito legal quando você Incrível. disse. Tipo assim, eu gravo um vídeo de receita, eu sujo tudo, eu faço um caos na cozinha. Eu nunca precisei terminar um vídeo de receita e ir lá lavar as panelas. Quando eu vejo o Diógenes, já cuidou de tudo se ele tá em Olha casa, que lindo, sabe? Mesmo que ele, antes mesmo do horário de almoço, ele vem, ajuda, colabora. Então é uma coisa assim, 100% de merecimento. Mas eu não vi esse vídeo, desculpa. Que lista era essa? Você selecionou, tipo, as pessoas que falavam... Eu fiz, exatamente. 16 atitudes de quem não merece. E daí eu fui listando. Jogou um shade E fui pra jogando. essas Tipo assim, você briga, as suas, por exemplo, assim,
a sua mãe briga com a sua esposa e você fica do lado da mãe e não depende da esposa, Não merece não lancheira. merece lancheira. Exatamente. Aí eu fui pontuando tudo. Não ajuda com as crianças, jamais vai merecer uma lancheira. Conteúdo de cidadania, Não né? lava a Exa- louça depois? Nunca. Acho que eu Não tô merece nem a enquadrado no janta. merecimento aí, hein? Tá merecendo uma Eu tô lancheirinha. enquadrado nessa... Agora, Luiz, suas mamitas que a gente viu são puro luxo. Você sente pressão para surpreender o público com algo mais elaborado, assim, próximo no próximo vídeo? Sim e não, assim, porque eu sempre penso assim, nossa, como que eu vou superar essa lancheira e tudo mais, mas quando eu faço uma coisa mais simples, o público abraça muito por uma sensação de, nossa, eu também consigo fazer, eu só não faço por Claro. preguiça, uma coisa Exatamente. assim. E hoje, por exemplo, eu fazendo as receitas, tudo que é de mais fácil acesso engaja muito mais, as pessoas reproduzem muito mais, as pessoas vão marcando, vão mandando foto do que faz o tempo todo. Então, às vezes eu me sinto pressionado, mas, tipo, até onde eu quero vender essa ideia de algo inacessível na comida. Entendi. Tanto que o molhinho para salada é uma coisa que popularizou muito com o seu conteúdo. assim. Exato, e é tipo É uma assim, coisa super simples, limão, né? azeite e um tempero, é o básico do identificação, básico. né? Aderiram. Deixa de ser sem graça, né? Te perguntam Exatamente. muito receita, assim? Bastante. né? Bastante mesmo. Não consigo fazer, porque geralmente na lancheira tem ali 7 potinhos, cada comida é uma receita diferente. São 7 potinhos. Geralmente, sempre, essa geralmente, média. essa Aham. média. Então, porque eu sempre gosto de mandar uma proteína, sempre gosto de mandar 2 opções de legumes, sempre tem a salada, feijão não pode faltar nunca, assim. No máximo, substituir por uma lentilha. Se eu mando estrogonofe, o feijão vai também. Isso aí. Porque, e daí eu não consigo reproduzir tudo. Então, às vezes eu posto uma lancheira na segunda, eu posso passar o resto da semana só postando a receita. Como eu fiz isso, como eu fiz aquilo, como eu fiz Claro, aquilo. Você tem todo um material. né, Exatamente, pra- tem todo o material para isso. Agora, de onde é que vem essa inspiração para você criar os seus pratos? Olha, eu sou muito curioso, Cissa. Eu sou muito curioso. Eu sou uma pessoa que se eu boto na cabeça que eu quero aprender a fazer aquilo, eu vou aprender e eu vou aprender do meu jeito. Quando a Thalita falou sobre o pessoal cobrar, né? Por que você não fez curso? Eu morro de medo de fazer um curso de culinária e perder o amor pela cozinha. Porque eu sou muito assim, eu vejo um vídeo, eu tenho que cortar cebola assim. Mas eu não sei cortar assim, vou cortar do jeito que eu sei. Então, eu vou muito na intuição. Eu vou muito de intuição na comida. Então, geralmente eu vou no mercado, eu gosto muito de passear naquele setor de comida congelada para ver as combinações. Tipo assim, nossa, as pessoas usam isso com isso. Que diferente. Eu vou em restaurante, eu peço um prato, eu tiro foto do prato, eu tento reproduzir em casa. Então, para aprender combinações diferentes. E eu já pensei em ser vegetariano. E quando eu tava nessa de quero ser vegetariano, eu fiquei obcecado por legumes. Tipo assim, Hiperfoco, né? gente, quiabo não é ruim, quiabo é perfeito, delícia. né? Nossa, quiabo O jiló, gente, o chuchu que estavam comentando antes, sabe? E eu acho que me aventurar muito por legumes abriu um leque absurdo na minha cabeça, assim, tipo, de combinações. E eu vou testando combinações diferentes todos os dias, assim, que eu posso. Eu vejo uma coisa nova, nunca fiz, amanhã eu vou fazer. Olha que danado, eu hein? sou- E você tem Bem dicas curioso. práticas para quem tá fazendo essa cozinha aí real, do dia a dia, no feeling total? Nossa, eu acho que... Deixa eu pensar uma dica prática. Toda carne você pode jogar num arroz e fazer um grande risoto. Eu gosto muito de fazer aquelas comidas, aqueles no dia a dia, estamos em casa com preguiça, aqueles mexidão, assim, um misturadão. Eu amo acho que é a melhor coisa que mexidão. tem. Eu acho que se Amo. arriscar sem medo, por exemplo, eu gosto muito de fazer massa fresca, macarrão. E muita gente, meu Deus, gente, é ovo e trigo, sabe? É muito simples. Eu acho que a dica prática é a pessoa se arriscar sem medo, sabe? Não, e transformar até, por exemplo, você faz, desculpa, Thalita, mas você faz uma carne assada, assim, aí já comeu hoje, já comeu amanhã também, você faz uma roupa velha, Exato, bota um ovo reaproveitar, mexido, faz, Chegou a hora transforma no dela, entreveiro, alguma coisa assim. Tem uma parte no programa, no Cozinha de Favela, que um influenciador digital dá uma dica, né, de comunicação, porque é um dos entraves para os empreendedores. Como eles têm muitas tarefas no dia a dia, trabalhar com a internet, se vender é difícil. Pô, eu tô com 2 especialistas aqui, óbvio, já quero convidar para vocês irem dar uma dica para os empreendedores de favela, para participar do programa. Ah, legal, hein? Mas eu também queria que vocês dessem essa dica aqui ao vivo. A Thalita é um grande talento. Você, pô, incrível, assim, começou nessa situação de autodidata. A Thalita, pô, artes cênicas e tal. E você começou a se descobrir, começou a aparecer, começou a gostar da coisa. Talvez qual seria essa dica, assim, porque assim, eu sou cozinheiro.
eu faço os conteúdos me protegendo muito na cozinha. A cozinha me protege muito e tal. Mas qual é a dica para a pessoa que está em casa querendo se lançar, querendo se jogar, querendo começar alguma coisa e talvez não quer fazer o vídeo porque a cozinha é feia, ou não quer fazer o vídeo porque acha que a comida é simples? Queria escutar de vocês. Qual é essa dica que vocês poderiam dar para alguém que quer começar nesse ramo de influenciador digital, né? Eu acho que na internet hoje a principal dica é criar conexão. Criar conexão é mais importante do que o feed bonito, é mais importante do que você ter uma cozinha maravilhosa. Então as pessoas querendo ou não, todo mundo quer se sentir representado, de alguma forma. Isso. E existe público para tudo. Quando eu comecei, eu demorei muito para começar, porque minhas panelas estavam tudo com o teflon destruído. E daí eu fazia aquele vídeo só mostrando minha mão, porque eu não queria mostrar a cozinha. Porque quando eu procurava uma referência, era sempre uma cozinha linda, era sempre uma cozinha higienizada, era sempre o pessoal com um avental, uma aparência de chefe. E querendo ou não, só quem vai se sentir representado por esses vídeos são os chefes mesmo, sabe? A pessoa que cozinha em casa por amor, que quer transformar isso num conteúdo, ela precisa procurar gente parecida. Então, assim, focar em mostrar conexão, mostrar sua comida pronta, tipo, bonita, empratada, não vai gerar conexão, porque as pessoas querem ver a humanidade, querem ver um bastidor, quer ver você quebrar um ovo e o ovo cair, sabe? Mostrar o processo de uma forma mais crua mesmo. Pô, que legal. Nossa, acho que isso vai conectar muito Eu as acho que pessoas que estão em a Thalita faz exatamente isso. Eu, assim, sem tirar nem pôr o que o Luiz falou, exatamente eu também isso. acho. E eu acho que ele tem um ponto mais interessante, que é o lance da vergonha, que todo mundo, muita gente fala que sempre teve ali no início. E eu acho que é isso, perder um pouco da vergonha só para dar o primeiro passo. Exatamente. Porque aí depois você vai encontrar até mesmo esse lugar que te deixa mais confortável, mas que você não se sente extremamente exposto, né? Exato. Porque cada um tem a sua personalidade. Luiz, a gente está chegando no final aqui, eu queria te fazer mais uma última pergunta. O seu conteúdo mostra que cozinhar é uma forma de amar, inspira a comunidade LGBT e todo mundo que te segue de forma geral. Como é que você planeja levar essa mensagem de afeto ainda mais longe? Olha, mais ou menos o que o João te perguntou, mas eu queria que você falasse mais um pouco, porque é tão importante o que você faz. Desde o começo do ano, 2026, eu quero tentar estar em tudo. Então, se eu conseguir... Hoje, o meu conteúdo estava mais focado em Instagram e TikTok. Então, assim, eu não descarto a possibilidade de um dia eu fazer um podcast só falando de comida, só falando de afeto. Tentar estar mais no meio da culinária, conhecer pessoas, aprender com pessoas, porque eu sempre falo que eu tô aprendendo todos os dias, né? Sim. Talvez lançar uma lancheira em algum momento, né? Uma possibilidade das pessoas comerem minha comida e tudo mais. Mas eu acho que um dos meus focos principais é meio que continuar normalizando, né? Porque não tem nada de anormal, o afeto entre duas pessoas que não são heterossexuais. Mas e se alguém quiser comprar uma lancheira sua, faz como? Só me chama na DM, gente. Vamos conversar. Já tô chamando agora. Vou chamar agora. Não, gente, jamais cobraria pra vocês. Amores, eu quero encerrar com a boca cheia d'água, ter que enxugar aqui um pouquinho, mas com a mesma pergunta para vocês três. A gente está vivendo um mundo cada vez mais acelerado, porque a gente está a gente está cada vez mais conectado com a internet e menos conectado com os outros, né? Por que comida é esse lugar de afeto, capaz de restabelecer os nossos links, entre nós mesmos, entre os nossos familiares, amigos, as pessoas que a gente ama? Por que comida é afeto? Nossa, lançou essa por último aqui pra... Eu acho que eu vou pegar o gancho do cultural, né? Porque eu acho que a comida, ela é um traço extremamente importante da cultura, né? Porque a forma como um povo se alimenta é a forma como ele se nutre. Então, preservar esses hábitos define não só a sua cultura, como também estimula a sua qualidade de vida, né? Porque se a gente não tem cultura, a gente não tem nada, né? A cultura é tudo que está em volta da gente. Então, eu acho que por isso que a comida conecta muito, né? Acho que é uma linguagem universal e cada região tem a sua. Assim. Adorei, isso aí. E você, Luiz, por que comida é afeto? Olha, primeiro cozinhar é uma coisa muito terapêutica, faz muito bem, né? Se der certo, você vai ficar feliz, se der errado, você vai esquecer o seu problema, porque você estava passando raiva na cozinha. Mas eu acho que a comida vem mesmo de um lugar muito amor, muito maternal, é uma coisa que estava presente em toda a nossa vida. Eu acho que todo mundo vai ter um cheiro de comida que vai lembrar a avó, que vai lembrar
alguém que te deu amor em algum momento da vida. E concordo com tudo que a Thalita falou também. Exatamente. Mas a gente precisa ter comida para viver e para quê? E a gente, tipo assim, nós precisamos nos alimentar. Então precisamos fazer com que tirar a comida do lugar de algo que é obrigatório para algo que, tipo, eu tenho prazer em estar cozinhando. Exatamente. E você, João? Eu concordo com o que os dois falaram. Eu acho que a situação do CPF, né? A comida te liberta desse CPF. Porque, do CEP. Do CEP, né? Da coisa do CEP. Então, ela consegue te transcender, te levar para outros lugares, mesmo que você esteja no seu lugar. Sim. Que é ali que é o lugar da sua cultura, que você permanece e tal. Mas a comida, ela tira essas barreiras. Então, somos o que comemos. Se talvez hoje você não tivesse noção de onde eu venho da Bahia, eu falasse assim para você, Cissa, eu como vatapá, caruru, dendê, baiana. Ah, Cissa, eu como pão de queijo, galinha com quiabo. Então, a comida tem esse poder, tanto voltada à saúde, à política, à economia, à cultura. É basicamente isso que a Thalita definiu. Ela tem esse poder de te definir e não te definir, porque você pode estar em qualquer lugar que você quiser estar, através de uma garfada. Se eu quiser estar no Japão agora, se eu quiser estar na Itália, a comida tem esse poder. E foi isso que me transformou, porque eu não tinha como ter acesso a viajar como meus amigos. Eu vou para a Itália, eu vou para a França, eu vou para não sei aonde. Se eu quiser revisitar minha avó, eu como alguma coisa que ela já fez. Isso aí, então, garoto, lindo. E você, já tinha? Eu acho que porque comer é compartilhar e a gente só existe quando partilha. Eu ia dizer uma coisa semelhante. O melhor lugar do mundo dentro de uma casa é a cozinha, gente. Né? Quando você faz assim com um amigo, se eu venho aqui em casa almoçar, eu adoro, eu digo, vou chegar antes para ver você cozinhando, né? Nem para aprender não, porque eu não sou muito da cozinha, não sei cozinhar, gente. Mas você ficar na cozinha conversando, gente. Eu detesto receber com a mesa pronta, assim. Tudo ali, fazendo enquanto conversa. Toma uma coisinha. Amendoinzinho. A cozinha, para mim, é o coração da casa. É ali que rolam os papos todos, as fofocas, ou não sei o quê. Eu adoro. Depois, quando a comida tá na mesa, aquela união de todo mundo comer junto, a coisa mais linda, gente. A coisa mais linda é vocês aqui, agora eu tô danada que não me trouxeram nem uma marmita, nem nada. Muito obrigada, Thalitinha, linda. Quer alguma coisa de palhaçaria que você vai fazer? Ai, gente, meu Deus, muitas coisas, tô atuante em tudo. Meu programa de TV vai estrear. Pois é, veio aí. E a gente vê tudo no seu Instagram? Eu vou compartilhar tudo lá, vou divulgar tudo lá. Tá legal, divulga mesmo. Qualquer coisa vem aqui, volta pra cá com uma marmita, pelo amor de Deus. E você, querido, coisa mais linda a sua história. Muito obrigado. Dá a sua arroba, por favor. Meu arroba é Luiz Felipe Alves em todas as redes, mas procura assim, Moço da Lancheira, que você me encontra. Lancheira, tá. Não procura gay marmita que você pode se assustar. Lancheira. Joãozinho, você é um diamante, meu amor. Obrigado. Parabéns por todo o seu trabalho social também e pela sua comida. E dá o seu arroba também. @João Diamante e assistam o Cozinha de Favela. Quem perder ao vivo, assistam no Globoplay. Isso aí, garoto. Obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. Jotinha, muito obrigada pela parceria, sempre juntos. Meus amores, por hoje é só. Mas obrigada pela sua companhia, obrigada pelo seu tempo. Muitos beijos, muita luz. E quem quiser ver a reprise às 11h30 da noite, tá? Um beijo. Olha, parabéns para minha bancada linda, maravilhosa e gostosa. Uau!